comecei... Como é que eu começo mesmo? Ah, lembrei. Respira fundo. Pi. Fine. É pra dizer o que é mesmo? Fala aí de novo, vou repetir aqui. Esse episódio vai ser só Jamais bullying, né? terá. Não, sou contra esse tipo de brincadeira. Eu também sou Bullying contra. é sacanagem, não gosto. Tem orégano no meu dente? Oh, nossa, lógico. Que é 1000 vezes mais caro. Se começar a falar besteira, você dá uma... Não tem, ela não é maluca. Faz um sinal. Bom pra caralho. Patrocina nós. Enxugar meu buço suave. Ah, não. Tá com o pulso suado, eu só lembro de... Eu só fico com o buço suave. Com o pulso suado. Só precinho e qualidade top. Providencia as alianças. Por favor. Fala os outros. E do mais esse aqui. A fama dele. Pode falar palavrão? Não tem Avise. Número 1, número 2. Pessoal, tem É bom que a gente bota aqui, a gente bota uma... Cocô. Não sei. Botou a câmera, eu não sei. Tá chique já vendo, tá? Não fala isso não, que ele vai achar que todas as minhas fotos são modificadas. Você sabe o que é Chico Xavier? Sabe, tá? Ai, graças a Deus. Você não sabe quem é Chico Xavier? O que é Chico Xavier? Quem é, eu sei. O que é? O que é são os 500, né? É. Até eu fiquei curioso agora. É, ninguém sabe não, só você. Sério? Então, Agora explique. Médium. Ah, meu Deus! É aquela piada de novo, gente. Velho, que horrível. Ela foto não tá boa não, tá Chico Xavier. Ela falou médium. Ridículo, velho. Porra, mas ele tá na média, Jesus Cristo. Essa realmente... Ridículo. Jesus, gente, vamos cortar as besteiras, tá? Foi dormir. Eu vou ter que Já fazer fiz um o- Photoshopão. É porque meu lado não é O esse, mexer de velho. 2 pessoas que estão devendo. O pai de aliança para as noivas. Ele fez 4. Problema não. A Poxa, gente bebeu corta. muita água. Quer... Você vai botar tudo isso de açúcar, não, né? Vou. Ele A fica assim, edição é só pra super você. madura. Só pra você. Não tá bom. Esse aqui tá ótimo. Tô saindo bonita aí? Eita. Ah, e agora, Jorge. nosso Aí. 50% tá garantido que é das câmeras. Agora os outros 50% é por tua conta. Eu vou olhar pra cara deles, ó. Corta essa parte. Uma coisa que ele é rancoroso, isso é fato. Rancoroso ele é um pouco. E o que é que eu faço sem o seu amor? Tairone. Tô Meu bem, estou sozinho, preciso de você. Meu Deus, como eu te quero, não posso te perder. Eu sinto muito a sua falta. Muito a sua falta. Meu amigo, Tairone seguinte. Você acaba de dar o play em mais um episódio do Dá Pra Ser Podcast, onde nós usamos as câmeras usadas em Emanuele, Avatar. perfume de mulher. Top Gun Maverick. Clube da Luta. Lagoa Azul. Ah, para não ficar muito discutindo sobre cinema, o meu nome é Vitor, apenas mais um Vitor qualquer desse que você encontra na rua. E aqui, nesse belo estúdio, ao meu lado, esse ser, esse deus grego, esse homem fantástico. Seu nome é... Ah, então, deixa pra você. Adoro gravar com ele. Meu ego vai lá pra cima. Só sai daqui todos os dias muito bem elogiado. Pra quem não me conhece, meu nome é George. Pra quem me conhece, é Jorge também. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, Você é boa muito noite pra bonito, você né? que está nos assistindo nesse momento, ouvindo em todas as plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Vai aparecer tudo aqui. Facebook, tudo aqui embaixo. Por aqui. Obrigado a você que está aqui novamente mais uma vez de novo. Opa. Iniciamos mais um episódio da Pra Ser Podcast. Vale salientar que é um oferecimento Café Palori. Alô, Robson, muito obrigado por esse apoio. Meu sempre com a gente baldinho. aqui, para dar aquela energia, aquele cafezinho top. Com exceção de Vitor, que extrai o café do rapaz botando uma pá de açúcar. Isso aí não poderia deixar de falar. Que depois você vê nas nossas redes sociais esse flagrante que diz que diminuiu o açúcar e não diminuiu. Eu tô diminuindo. Mas vamos poder falar também da Italiano. Quadrato Pizza. Pizzaria. Quadrato Pizzaria, única pizza quadrada de Salvador, 112% de satisfação. 112? 99% a mais, né? É, porque a pizza não é redonda, ela é quadrada.
Então você não toma o golpe. Jorge me ensinou essa, o golpe da O borda. golpe da borda. Então, a pizza quadrada, ela é 100% recheada. Então, é 12% maior que as outras, então é 100% e 12% mais satisfação. Menino que mata. Ele faz um MMC pra fazer a pizza. Aí, falando nisso, Arroba, peraí, quadrado, Arroba, quadrado. Ele ia fazer assim. italiano. É italiano, que Quadrato, mexe a mão é italiano. Pizzaria. Quadrado Pizzaria. E, como tá falando de MMC, vamos falar. MMC, na minha época é MMC. É uma opção, você melhorar sua Show. empresa, sua gestão, procurando uma boa contabilidade, uma contabilidade de gestores contábeis e peritos contábeis que pode te ajudar na sua empresa Isso que é o merchan, viu? com uma boa contabilidade. O que eu posso falar agora aqui, meu amigo? Sobre A coisa Abacus? de tributos, aquela coisa de A tributos coisa de que você fala. tributos, que você pode escolher o seu melhor... Um linguajar técnico, né? É muito diferenciado. O melhor tributário Do Brasil. É a linguagem que o empresário fala ou a linguagem que o cliente deseja. @Rede Abacus. Ó, aqui vai aparecer aqui, ó. Você vai dar um Google, então entra no Instagram, @Rede Abacus. Tá tudo resolvido. Contabilidade Abacus saia do está seu preparada para receber Excel. você que está com problemas tributários ou jurídicos tributários para poder fazer recuperação de crédito ou acompanhamento de débitos tributários. Não adianta mais usar, não precisa mais usar o Excel, não? Não, você pode fazer a apuração normalmente, mas iniciaremos aqui, né? Porque hoje vamos falar com... Mas aquele negócio de Bhaskara. Não, Não. Ângulo. Vamos falar hoje, sabe de que aqui? Decoração. Nós vamos falar... Não, vamos Cortina. falar aqui de obra. E é pedreiro, a gente vai entrevistar um Isso. pedreiro. Hoje vamos falar com uma pessoa que faz obra, mas não entra na obra. Blogueiro. Só atrapalha. Blogueiro de obra. Manda vai fazer a foto. e não sabe como é. Ah, é a eu vi confusão da umas fotos de o povo de calça skinny na obra. Mas aquela... Ó, Isso corre, é bullying. corre, Porra, é pedreiro? bebe, Ih, trabalha. mas não, ou corre ou bebe ou E, trabalha. calma, e que você, vou até pontuar depois desse fato, pedir desculpa. Temos uma dívida eterna com essa coisa que ela faz. Temos um episódio que aconteceu no Dá Pra Ser Podcast, que é uma dívida nossa que vamos pagar agora mais pra frente, Baixaria, viu? que chama-se, salvo engano, Flutuarte, que gravamos com eles, tivemos um problema técnico que nunca foi veiculado esse episódio. Ah, a gente vai fazer Nossa esse episódio. convidada também dança, eu não sei como é que se chama de dança, ou se pratica Polidense. polidense. Estamos pedreiro falando, que foi- o pedreiro estamos que- falando, ó, que vou te mostrar umas fotos aqui, pra tu entender como é que é. Olha pra aqui. Foto. Vamos fingir que não tá aqui, né? Brincadeira, não, vamos falar com CMS, Semi Studio. Semi Estúdio Ah, é Arquitetura, Semi Semi Estúdio Estúdio Arquitetura. Arquitetura. Vamos falar com Maiane Amorim, Não é blogueira, arquiteta, blogueira de corrida. blogueira de corrida e... De vinho é sommelier que fala essa? De vinho? Sommelier, De vinho? sommelier. Sommelier de vinho. Seja bem-vinda da Passeio Podcast. E aí, galera? Tudo bem com Como você? estão? Todo mundo. Opera, por favor, me dá aqui a câmera só pra dizer uma coisa. Se a entrevistada ficar um pouquinho nervosa, olho brilhando, mão tremendo, uma risadinha assim meio nervosa, acredite, ela está tensa. Mas vocês podem reaproveitar o episódio pra dar muita risada, que hoje é o dia. Brincadeira, ela tem muita, aqui em off, ela já passou pra gente. Off. Ela tem uma simpatia muito grande pelas câmeras, mas nunca teve assim no nível tão baixo como o nosso. Então ela tá assim, poxa, vim pra isso, conversar com esses Stand-up dois. então comedy aqui. Tá complicado pra Coitada. ela. Ela tá passando assim, ó porque eu me propus. O nível da Maiane, humilhação. Pra não fugir um pouco do nosso contexto, da nossa história da Pra Ser Podcast, a gente sempre inicia pedindo pra pessoa fazer uma retrospectiva da sua infância, jornada familiar, um contexto lá de trás, pra depois a gente chegar na parte, acho que hoje é sua atividade principal, que é a arquitetura. Pense assim, de onde nasci, de onde vim, minha O que família. comia? Globo Repórter. O que fazia? Isso. Sexta, no Globo Repórter. Tá vendo? Já pegou a manhã. Todas as quintas. A pia... Todas as quintas. Agora quintas, dá pra ser podcast. Gente, então, nasci e fui criada no mesmo apartamento em Salvador desde sempre. E moro lá até hoje, inclusive. Costumo dizer, se minha mãe estiver escutando agora, ela vai retar, mas eu costumo dizer que eu fui a raspa do tacho, porque eu sou a filha mais nova, tenho mais 2 irmãos, e eles são bem mais velhos do que eu. Assim, minha irmã mais velha é 10 anos mais velha do que eu, então é uma diferença muito grande. Meu irmão do meio é 7 anos mais velho. E costumo dizer isso, né? Ela fica brincando, dizendo que estava sentindo falta de uma criança em casa e resolveu engravidar.
Mas eu não acredito muito, não. Isso aí foi no susto, foi no É. Foi no sem querer, velho. Epa! Eita porra, já foi. Foi. Exatamente. Você é de que bairro? Jardim de Alá. Ah, Jardim de Alá. Ok. Certo. Nascido e criado em Jardim de Alá. E aí a vida Pois é. toda passou lá. A vida inteira no mesmo lugar. Do nada, arquitetura não. Do nada não, Veio de né? algum lugar. Quer dizer, mais ou menos. Hum. Assim, meus pais são dentistas. Meus irmãos também. Porra, fiquei com medo agora. Agora eu fiquei com medo. Pera aí. É, não deu pra nada, vá pra arquitetura. Não entendi. Não, ninguém faz isso. Não deu pra nada, vá pra DM, Jorge. Você aprendeu errado essa porra. 4 dentistas, não gosto de dente. Ah, não, mas aí, Tinha o tudo que- pra fazer Esse odonto. papo de jantar dentro de casa, não gosto. Ela falou que tendo todo mundo em casa. Eu pensei, alguém é pedreiro ou engenheiro. Isso. Daqui a pouco ela. Ninguém da minha família, ninguém. É todo mundo área de saúde, um é farmacêutico, outro é médico. Ninguém é da área. Ai, meu Deus, medo da resposta agora. Não, não fique não. E aí eu passava a infância, adolescência, né? Dizendo que eu queria fazer direito. Que eu ia ser criminalista, que eu ia pegar bandido, que não sei o quê, pererê. Ia fazer acontecer. Porra nenhuma. Chegou no 3º ano, na hora de me inscrever pro vestibular. No meio do ano sempre tinha um vestibular da Baiana, né? Eu tive a brilhante ideia de botar odonto. Primeira opção. Primeira opção, Aí passei. Aí ficou todo mundo naquela... Não, vai, tá no meio do ano, você já se livra logo, que não sei o quê, sua família inteira é dentista, né? Já tá com tudo pronto. E eu, não, gente. Ficar vendo um monte de boca, que nada. Ixi. E olha que eu passava muito tempo da minha vida, assim, fazendo essa retrospectiva assim... em vários momentos da minha vida, eu ia pro consultório de minha mãe, me paramentava toda, botava touca, luva, né, máscara, jaleco, ficava lá, mexendo em tudo, passando álcool em tudo. Adorava Isso na infância. na infância. Mas chegou no meio do ano, fiz odonto, não quero, vamos tentar a UFBA, né? Vamos fazer outra coisa lá no final do ano, ver o que é que rola. Na hora de me inscrever na UFBA, eu parei para pensar, né? Você tem aquela lista de profissões. Eu com 17 anos. Ai, gente, não quero área de saúde. Tenho pavor de agulha, tenho pavor de sangue. Não quero nada disso. Não, muito menos odonto. Não quero ficar vendo boca. Você fez teste vocacional? Fiz. E? Odonto. Deu essa área de comunicação, não sei o quê. Mas não era muito minha... Eu não acreditava muito nisso, não. E aí, fui por eliminatória, da lista da UFBA mesmo. E aí, fui eliminando a área de saúde, direito eu eliminei, tal. Aí, sobrou as engenharias e arquitetura. Aí, eu falei, a engenharia deve ser muito difícil, né? É muito cálculo. Foi por eliminação, literalmente. Literalmente. E aí, Primeira opção primeira opção. e a segunda. Direito. Nem me lembro. Eu não sei se eu fui pela lógica do meu teste vocacional. Não me lembro. Eu sei que eu também não passei na UFBA. Eu fiz Unifax. Tá. Fiz Nesse Enem. mesmo semestre. Não. Exatamente. Fiz Enem, tal. Ainda tentei no outro ano, né? Fazer um cursinho para poder tentar a UFBA, mas também não passei. Mas quando você passa nesse primeiro evento, passa a baiana. Como é que Descartei. foi mas você descartou e como é que foi dentro de casa? Não, dentro de casa ninguém nunca me cobrou assim, faça odonto, é ótimo. A gente já tá com tudo pronto, Havia esperando. a indução, né? Sabe? Inclusive, meu pai sempre me dizia assim, não faça. Legal. Sabe? Não faça o que você quiser. Nunca teve esse tipo de cobrança com ninguém, nem comigo, nem com meus irmãos. Nunca teve nada disso. Eles fizeram porque estavam afim. Na hora da minha vez, eu falei, não é isso não, viu, gente? Um abraço. Ninguém na sua casa te induziu nem nada. Não. Que legal. Graças a Quando Deus, você não. você não passa na UFBA. Aí não passa fui em UFBA e não fica aquela... Você ainda poderia ter se matriculado, né? Você fez... Era, Na na Baiana. Baiana, sim. Ainda era pro início do próximo período. E aí, fiz a Unifax, passei e falei, vamos lá. Isso já foi pra arquitetura? Já fui direto. Por quê? Seu prédio foi Amaralina, não foi? Foi. Tá Por bom. quê? Em frente à Estrela do Mar. Porque você manteve a arquitetura, se era uma opção que estava na UFBA, assim... Já tinha tido contato, se encantava Rapaz, por alguma não, coisa? não tinha tido contato. Não tinha nada. Como foi a minha primeira opção na UFBA,
eu mantive na Unifax, entendeu? O mesmo critério. É. Sem lógica, só. Sem lógica nenhuma. Não, na verdade foi na lógica, ela usou a eliminação. É. E aí deu certo. É. Graças a Deus. Dentro da faculdade, você começou a ter contato, e aí? E aí fui me apaixonando cada vez mais, né? Assim, nos primeiros semestres a gente vê pouca coisa, né? Do que realmente a gente vive na arquitetura. Mas, aos poucos, fui me apaixonando pelo curso, fui vendo que era aquilo mesmo que eu queria seguir para minha vida e tô aqui até hoje. Você faz o curso por ter uma família de área de saúde e você cursando arquitetura. Como foi essa preparação? Você só estudou, você chegou a estagiar, você tomou a iniciativa de trabalhar ou ficou só realmente focada no estudo? Não, né? No início, não dá para estagiar muito porque ninguém aceita estagiário de primeiro semestre, segundo semestre. Mas a partir do momento que eu pude estagiar, eu já procurei um lugar para ir, né? Amigos de meus pais indicavam e tal, lugares para estagiar. E aí eu fui me jogando, estagiei, acho que desde o 5º semestre até Então você começou a vivenciar de verdade a arquitetura. Você formou em que ano? 2013. 2013. Você morando ali no Jardim de Alá, você praticava atividade física na rua ou... Não. Não, porque eu vi as fotos aí correndo, né? Não, hoje sim eu corro, mas antes eu não corria, não. Você corre aonde? Não é possível que ela seja aluna de choque também, né? Sou. E quem não é? Salvador inteira É é o um maior choquito. de todos. Bom, então Você deveria ir, inclusive. Ó. Pra você que tá vindo, dá pra ser podcast, tá vendo essa voadora que eu tô tomando? Não vou nem comentar. Queimar esse açúcar do café. Em todo episódio, se você já acompanha o Dá Pra Ser Podcast, você sabe que todo episódio, o que é que eu sofro? Bullying, estamos aqui para isso. Estamos aqui todos tentando evitar que as artérias dele entupam. Ele tem um pelo piripaque de amor açúcar. Deus. Então, aproveite, dê um like, siga, compartilhe, comente, como o negócio que Jorge sempre fala de faça todos os botõezinhos, aperte todos os botõezinhos aqui. Tem um Pix da Vovó Vé. Jorge, como a história da Vovó Vé? Siga-nos na rede social, ative as notificações. Que E a se vovó você manda? tem aquela sua avó Da que é pomba. chata, fica mandando pra caralho, velho. corrente e tal, manda pra gente os episódios, nossos episódios pra ela, que são longos, o assunto é até bom. Ah, vai ela ficar vai quieta. ficar assistindo e não vai ficar perturbando nem brigando no grupo da família. Então, E tem outro, já ajuda. tem outro detalhe. Você tá vendo essa estrutura? Esses mics? Ó, dá pra ser Studio Cast. Quase que não só tô ficando igual, tô andando com você demais, velho. Tem que falar mais devagar. Vitor. O Fala Dá mais Pra devagar, Ser você Studio Cast está disponível para você alugar e ter um conteúdo de qualidade. Caso você tenha um conteúdo que queira divulgar, só tá nas redes, toda a nossa estrutura está disponível para você vir e gravar. Fazendo um bolo, fazendo dancinha no TikTok, querer dar uma aula, estaremos aqui. A estrutura e o Opera à disposição, toda à sua disposição. Toda. Que beleza. Diga-se de passagem, queremos agradecer aqui mais uma vez a Quadrato Pizzaria. Pizzaria. Só faltou falar italiano, desculpa. Você não sabe falar italiano, é só fazer assim, ó. Café Palore Café Palori. e a grande rede Abacus. Eu ia puxar um papel aqui para puxar a Não contabilidade. precisa fazer não. Grande rede de Abacus, que é uma rede especializada em peritos contábeis e tributos, benefícios fiscais e manutenção e acompanhamento de dívidas tributárias. Ô, Jorge, me conta uma coisa. Você pediu para vir uma arquiteta aqui e ela é da família de dentista. Disse que a referência, ela tirou a faculdade que ela escolheu, foi no palitinho, tá ligado? No bar, jogando porrinha. Para você ver como é que funciona. Às vezes você tem todo um contexto familiar ou um grupo de amigos ou de Ela é do conhecidos. Ela é do contra. E você pode seguir o que realmente te encanta. E Não. não achar que só vai seguir o que as pessoas disseram. Faça o que você realmente quer, o que teu coração te atrai, que a chance de dar certo é bem maior. O coração dela tá totalmente atraído pela corrida na orla. É um cabelinho curto, mas chegou no final. Consegue... Mas conta pra consegue- gente, você sai da faculdade, ele tá querendo ir pra parte de choque, que ele tá querendo correr, mas tá complicado. Você sai pro mercado de trabalho depois de ter estagiado. Alguma dessas portas se abriram pra você ou teve aquela dificuldadezinha de recém? Teve que arrombar a porta. Essa história é boa. Logo quando eu formei, eu era estagiária da Secretaria de Saúde.
do município. E aí, quando eu estava perto de formar, conversei, né, com eles. E aí, vão me contratar? Né? Tô formando. Não rolou, né? Saí de lá quando terminou o curso. E aí, pensei, e agora? Né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí, uma amiga minha que já trabalhava num escritório de restauração, ela era estagiária do escritório, a gente formou, o arquiteto contratou ela. E aí ela falou assim, rapaz, a gente está precisando de gente aqui que saiba mexer no Photoshop. A gente precisa de alguém que edite as imagens e tal, que mude. Era uma coisa específica no Photoshop que precisava fazer. Eu não sabia, mas eu falei para ela assim, diga que eu sei fazer. Pode dizer. Fui no YouTube correndo, ó. Aprendi o que era que precisava. E aí fui pra entrevista com ele, ele perguntou, ó, eu preciso de alguém, o mesmo discurso dela. Eu preciso de alguém que saiba mexer no Photoshop pra fazer isso, isso e isso. Você sabe? Eu falei, sei. Eu já fiz pra caralho. Na maior convicção de que sabia fazer. Ele, tudo bem, fica aqui. Aí fiquei trabalhando com restauração durante um tempo. E foi um aprendizado, assim, absurdo. Uma coisa que eu nunca imaginei trabalhar na minha vida era com restauração. Então, a gente fazia projetos de igrejas. Restauração de prédios. Mas isso é um escritório particular? IPAC, Era particular, exatamente. É isso, porque isso. o FAC regulamenta, né? Exatamente. Então, assim, o que é que eles faziam? Eles abriam uma licitação para alguma empresa, né? E a empresa contratava esse arquiteto para fazer os projetos. Mas quem executava realmente era o fã. Era a empresa. Então você só entendeu? tinha que trazer a imagem para a realidade da época para que alguém executasse a restauração, é isso? Não era isso que eu fazia. A gente fazia o projeto de restauração, tipo as modificações que tinham que ser feitas, né? Porque a gente tinha que adaptar o que já existia com a realidade. Por exemplo, hoje em dia a gente precisa de banheiro PCD, né? Sim. Então, normalmente, igreja, naquela época, não tinha, obviamente. Então, a gente tinha que fazer essas adaptações, né? E restaurar a parte estrutural. Então, a gente mantendo a história ainda, né? Mantendo todo o contexto original e tal. Então, o que a gente fazia? O projeto inteiro, as imagens, era porque a gente precisava desenhar altar, desenhar púlpitos, né? Mas era desenhar, mas já existia? Já existia. Então, a gente tirava foto, só que copiar. a foto, quando você tira, ela tem a inclinação, né? Da altura de quem está tirando e tal. Então, ele precisava tornar essa foto realmente mais reta possível para a gente reproduzir no programa o altar, né? Os detalhes... Os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes construtivos para poder representar. Você é expert em fazer isso. Eu fazia. Ela pegou o curso de Photoshop. No YouTube. Para alguns funciona. Funciona, para alguns funciona. Funcionou bastante. Tem a gente não fazia muito isso lá. Ele queria, mas acabou que eu nem fazia tanto isso. Mas isso você desempenhou isso durante 2 anos, é isso? Hã? Você ficou fazendo essa atividade 2 anos ou você acabou sendo inserido em mais coisas do projeto? Não, a gente fazia... Eu fazia de tudo um pouco. Ajudava em tudo nos projetos de lá, entendeu? Você acabou sendo incorporado à equipe, no geral, mais essa atribuição que era esse Photoshop. Quanto tempo você ficou sem trabalhar, ou se você ficou sem trabalhar, de quando você formou até conseguir esse emprego? Foram alguns meses, eu acho. Nem me lembro. Gente, minha memória é péssima. Mas acho que foram meses, não chegou a ser... tempo, não. Na faculdade você teve matérias relacionadas à restauração? Tive sim, mas na prática... não, eu até dei importância. Tirou mas 7. na prática... Tirou 7, passou na média. Passou na média. Tirei 7. Na prática, era uma coisa completamente diferente. Na faculdade, eu achava, meu Deus, eu nunca vou trabalhar com isso. Jamais, não tô entendendo nada. Pelo amor de Deus, que matéria louca. Morando em Salvador? Pois. E aí, cheguei no escritório, a realidade era outra. É assim, um nicho apaixonante também, mas é muito restrito, né?
Eu acho que são pouquíssimas pessoas que fazem isso aqui em Salvador. Mas, peraí que eu só vou... Quando você fala de... É um nicho, mas é uma oportunidade, né? E isso não abre precedente de você se inserir realmente nisso e pensar Acho que não. não por IFAM, não por um concurso você lá em concurso ou contratação, IFAM, concurso, né? O IFAM é acho que concurso. O IFAM é concurso. Mas você estava trabalhando numa empresa que trabalhava para o IFAM, não é isso? Era praticamente uma quarteirizada. Então... Traduz pra mim, que eu nunca vi essa palavra, não. É porque Terceirizada eu já vi. Agora, Pronto, a quarteirizada... terceirizada contrata alguém. Pronto. Já torna uma quarteirizada. Entendi. O nome disso se chama É o bolo. prestador de serviço. É. O nome disso se chama bolo. Bolo. Não sei fazer, mas... Alguém ganha licitação porque tem Isso, know-how e é é grande, não tem um pincel. Exatamente. Aí coloca isso. alguém que técnico pra poder Exatamente. Dentro dessa empresa você aprendeu a fazer o que mais além de restauração? Basicamente foi restauração. O escritório era focado nisso. Não é só restauração, pelo visto, porque se você adequava um ambiente para PCD, você, de certa forma, você tem que destruir um pouco e reconstruir, né? A gente não podia destruir tanto, sabe? A gente tinha que evitar ao máximo destruir as paredes, né? Dos séculos... Históricas. É. Uhum. Parede de século XVII. Quais foram as obras que você recorda de algum ambiente que você... Ó, a gente fez... Eu fiz parte do Bonfim. A igreja, A provavelmente? igreja. Foi mesmo. É. Teve a de Santo Amaro, a matriz. Santa Mara Purificação. Santo Amaro da Purificação. A Santíssimo Sacramento, em Itaparica. A Santa Mara Purificação tem pouco tempo que foi reformado. É, mas o projeto já Por tá... sinal, eu ia casar lá e não casei porque tava reformando. Ou seja, a culpa foi dela. E até hoje não casei. Não foi culpa minha, não. Ah, você não casou até hoje? Não. Não no religioso. Ai. No religioso, não. Dai, cobra aí, viu? Da Dai. igreja de lá. Tá vendo aí? A culpa Porque quem foi quer dela. sou eu. Ela não quer, Então Dai não precisa cobrar não, cobra só a aliança nova. E nova, não é refazer dessa não. Falar em aliança nova. Ih, meu Deus, desculpa, viu, gente? Falar em aliança Desculpa. nova. Nos episódios anteriores do Previously, Dá Pra Ser Podcast. em inglês, previously. Tivemos aqui um episódio onde Edu Joias mostrou seus dotes, Suas habilidades. suas habilidades e preços de alguns equipamentos. E Change. tivemos uma procura desse produto. Demanda interna, demanda interna. interna até dos convidados anteriores e posteriores, querendo esse tipo de precioso, my precious. My precious. Agora me tira uma dúvida, Jorge. Tem nome? O Opera até hoje não cumpriu a promessa dele, que já só fez o orçamento, deu um gancho no cara aqui. O cara disse que ia dar desconto, cupom de desconto, e o Opera até Ele hoje ia dar não fez brilhante, encomenda. dá Se fez, brilhante, daqui a foi. pouco ele tá esperando uma data especial para poder fazer. Natal. E a convidada A atual convidada? está aqui num projeto Noiva Fitness? Noiva que corre? Fuga da casamento noiva? de tênis, né? Depois que fizeram aí, Rapaz. eu acho que na cabeça, não sei se é dela ou se é dele, Posso é mandar recado? uma ultramaratona para dar certo. Nossa. Então um quer e o Com outro não certeza da quer. cabeça Posso mandar um dele. recado? Pode, chama a Dora. Você que é Jorge. namorado ou paquera da entrevistada, se ligue, porque Edu Joias vai fazer o seu par de alianças, irmão. E você vai gastar um pequeno rim. Aguardamos o pedido online. Marco Dá Pra Ser Podcast que a gente vai republicar. Não, vai ser normal, ninguém vai correr não, vai rolar. Porque é igual a mim, ele quer, ela que tá correndo. Entendeu? Não, ela corre. Ela é dessas. Ela corre. Deixa eu Quando beber é- uma aguinha que a boca ficou seca. Ih, bateu nervoso. Me conta uma coisa, mãe. Você começou a correr quando? Ano passado. Na verdade, não. Ano retrasado. Vixe, nem sei. Antes da pandemia. Antes da pandemia, talvez. Foi antes da pandemia. Minha mãe e minha mãe corre também, igual a Luca. E aí, ela e minha família decidiram fazer uma maratona na Argentina. E aí eu falei, eu também quero viajar, bora. Adoro. Correr não, viajar sim. Vamos pra Argentina. Ela falou assim, tá bom, vou te escrever, você vai correr 10 quilômetros. E a gente viaja. Eu falei, minha Nossa Senhora, minha mãe, eu não corro nem 1 quilômetro.
Vou fazer como? Ela, não se preocupe não. Vou te colocar no clube de corrida e você vai correr. Essa família é muito... Não, ainda bem que minha família só me chama pra meio comer. doido. É. E aí, em 3 meses, eu treinei e corri. Aí depois parei. Não, correu os 10 aqui ou correu na viagem? Não, aqui eu não cheguei nem a correr 10. Aqui eu só corri 7. E o cara falou assim, boa sorte, quem corre 7, corre 10. É bem assim mesmo. Bem assim Boa mesmo. sim, é boa sim. E aí, Aí quando eu chegou lá fui. na Argentina? Aí eu corri, né? Mas como foi o dia da prova? Ah, foi massa. Foi muito legal. Eu tava com minha prima, que também não corria nada e tava só na resenha comigo. Mas a gente fez tudo. Tava um frio, a gente, ó, se tremendo toda. Gente de shortinho, não sei como é que aquele povo tava aguentando. E aí a gente correu devagarzinho, tal, no nosso ritmo. Mas a gente conseguiu concluir correndo, né? Não andando. E ainda eu sacaneei ela fazendo vídeo, dizendo que a gente não era as últimas da prova, que tinha gente atrás da gente ainda. E aí pronto, foi ótimo, foi a diversão pra família toda. Minha mãe correu 21, eu e minha prima 10, as outras primas nossas correram 5, um primo meu correu 42. Ah, vem nessa... Você não tem uma família assim, Vitor? nessa Não, na minha tem uma família nem de hoje. o povo não é muito certo, não. Me diz uma coisa, assim, normalmente nos cursos, nas faculdades, a gente já sai achando que vai fazer alguma coisa. Você sai verde da faculdade Ilusão. e vai trabalhar numa área que você pouco dedicou sua energia na academia. E quando você sai de lá para isso, você já sabia o que você queria com a área? Eu quero design de interiores, que eu acho que essa matéria é a que mais tem na coisa, ou é um foco da arquitetura, é design de interiores, é a parte de projeto. Como é que funciona essa parte de escolha de área de atuação do arquiteto? Veja bem, eu acho que vai muito por afinidade mesmo. Se você tem afinidade com decoração, você segue para essa área, né? Se você tem mais afinidade com obra, você vai, né? Parte Projetos. para obra, parte de projeto e tal. Se você tem facilidade com restauração, se você acha que na faculdade você tem, né, facilidade com restauração, você segue essa área. Mas quando eu saí, eu queria qualquer coisa. O que viesse, eu estava disposta a arriscar, porque, né, a gente não tem... Eu pelo menos, não tinha QI, né, como a gente chama. Não tinha nenhum escritório pronto, não tinha nada. Eu tinha que me virar nos 30. Eu não ia falar para chegar no consultório de minha mãe, ó, X para todo mundo, família, que agora eu vou abrir meu escritório aqui. Não tinha como. Mas você saiu querendo o quê? Você joga no currículo aleatório? Eu saí querendo ganhar dinheiro. Sim, mas de coração, qual a área que você queria? Ou não tinha uma área? Não tinha nenhuma área específica assim que eu queria, não. Mas eu queria, né, fazer reforma, fazer obra. Projeto. Tanto que, quando eu saí, eu ainda pensei, poxa, acho que eu vou tentar engenharia. Complementar. Vou dar uma complementada e tal, mas aí fiquei enrolando, hoje, amanhã, e até hoje. Né? Mas é uma área que eu gosto muito. Você trabalhou só nesse ou já teve alguma outro contato no mercado? Não, tive. Depois que eu saí dele, assim, eu trabalhei nele em 2 períodos, assim. Logo quando eu saí da faculdade, né? Aí era uma coisa meio temporária e tal. Não Aí, era pro projeto, não, era não permanente. Era permanente, mas era por um tempo determinado, certo? Eu não ia ficar lá como minha amiga ficou até pouco tempo. Mas era por um tempo determinado. E aí, quando eu saí de lá, conhecidos, né? Ex-chefes minhas me procuravam para ajudar em projetos, né? Pessoas que eu já conhecia da área me chamavam para ajudar e tal, né? A ficar nessa área mais de decoração, de pequenas reformas. E aí depois eu volto para esse escritório, fico mais um período, junto com outras amigas também da minha faculdade. E aí veio o boom que demitiu todo mundo do mundo, a crise em todos os lugares. E A bolha aí, imobiliária. e aí ele demitiu todo mundo. E aí ele falou, gente, Parou não tem tudo. projeto, não tem por que eu manter vocês, né?
E aí demitiu todo mundo, E saiu todo você mundo. se viu fazendo o que nessa época? Aí eu me lasquei, né? Tava com uma viagem programada. Viajei já pensando, meu Deus, e agora? Vou voltar e vou fazer o quê? Aí voltei. Acaba qualquer viagem, né? Poxa, Não, Quando tomara eu que já voltei- tivesse toda paga, né? não, tava, né? Tem gente que viaja com os boletos voando, tem gente que viaja O quitado. povo é meio doido, né? E eu sei que eu voltei. E aí. Você foi pra onde? Eu fui chorar minhas pitangas em Paris. Deixa eu ver como é que tá lá a bolha. Oi, eu pensei que ela fosse dizer alguma coisa que, tipo, sei lá, Fui ali. Aracaju. Né? Feira de Santana. Feira de Santana, é. Ela foi pra Paris. Inclusive, eu fui pra acompanhar a minha família numa maratona de Paris. Ah, não, para. Vamos embora. Aí tu O corria, episódio não de corria, hoje, não? um Minha abraço. mãe só Aí não tu corria, correu não? porque quebrou o pé. Mãe, eu vou correr com também. Nesse você correu quanto? Não corri. Minha mãe quebrou o pé. Foi de botinha Mandinga. Mas viajar. Mas foi. Mas você nem se lógico. inscreveu nessa época. Você Não, que não me inscrevi, não. Não tinha Nessa paguei, né? época, A não. obrigação não era... É. Mamãe não tava pagando mais a passagem, não tinha como condicionar a despesa à corrida. Ela foi puxando des Elysée lá. Dar um Pois, rolê. eu fui só acompanhar a galera, cartazinho. Outro nível. Outro É. nível. Sim, aí você chegou em Paris, ninguém Aí- correu. Ninguém correu, todo mundo boletos só, Ninguém croissant, correu? vinhos. Ninguém correu? Croissant, Não, vinho. eu não corri, Não, nem minha mãe. Ah, sua mãe tava de É, muleta. mas o resto da família tudo correu. E aí, voltei. Quando eu voltei, Tá aí, acho que eu vou correr essa maratona aí. é boa, é bem legal. Só, com licença aqui um minuto. Toda. Ô, pera. Ó, pega o microfone. Puxa seu microfone aí pra gente trocar uma ideia. O que você acha, pera, de uma maratonazinha em Paris, hein? Pô, me leve, meu. Você. Você faz parte da minha equipe, né? Claro. Capaz de me dar um... Eu fico com cartaz. Pô, gente, ele que não, Não, agora eu quero não. você de batedor, Eu pai. vou ser o Do car- lado, eu que dando vou uma carregar aguinha. o- Pronto. Igual aquele... Eu vou carregar o cartaz. Qual daquele cara é Keep Show e o cara toda hora vai com a bikezinha, entrega água a ele, pá. Isso. Aquele tem um isotônico, alguma coisa. Vou te mandar depois. Você é meio analfabeto na parte do exercício físico. Vitor Você é um cara bota que... açúcar no café. Vitor é o vulgo Forrest Gump. Eu sou Forrest Gump. Ele já já provei. fez tudo, já mostrou tudo, mas não fez nada. Tudo ele tem uma história, Larguei participou. tudo. Corre Eu- Forrest. Desisti de muita coisa já. Ó, pera. Puxa seu microfone não. Eu já mostrei todas as fotos que eu podia, irmão. Não tem mais o que fazer. Se eu estiver mentindo, me corrija. Já fez tudo mesmo isso aí, tudo que tava mesmo? Mas eu tenho as fotos provando. Você quer que eu faça mais o quê? meu amigo, ela não sabia Photoshop e restaurar a igreja do Bonfim. Você acha que eu vou acreditar numa foto sua, irmão? Você trabalha com comunicação. Ah, pera aí. R$1 de Big Big, cara, é doido aí. Mas você volta disso aí, teve toda essa Aí eu situação, voltei independente, e tal. independente da viagem, independente das contas pra pagar. Como é que estava o mercado na tua área? O que você pensou nesse momento? Não, o mercado não tava bom nessa época. Que ano era? Ah, Já aí, pô, sei lá. 2018? Não me Você lembro. falou que ela é ruim de memória. É porque ela bebe, é por isso agora que eu me toquei. Pois é. Desculpa. Tava em Paris, tomando vinho. Não, O Ronaldinho aqui caía, cara. eu mesmo perdi o Ronaldo na minha frente. Não lembro exatamente que período foi. Mas eu lembro que tava todo mundo meio em crise, os escritórios todos com, né, poucos projetos, ninguém tava contratando. Mandava currículo à torta e à direita aí e nada. E aí quando eu voltei, encontrei com um amigo meu. E aí ele falou, conversando, né, sobre a vida e tal, não sei o quê. Eu falando que tava desempregada, tava atrás de emprego. E ele falou, trabalho lá na Condé. Mas eu trabalho na área de TI e sou gerente não, ele não era gerente na época e nem agora, mas ele era, tipo, tinha uma função lá importante e falou assim pra mim, você quer? Eu posso tentar alguma coisa lá pra você, mas assim, não é na sua área, porque TI, né? Aí eu falei, quero, me bote lá dentro que lá dentro eu me viro, é uma empresa grande, com certeza alguém vai me puxar pra algum setor. Lá eu me viro. Estando lá dentro é outra história. E aí ele, tá bom. Dias depois, eu já tava fazendo entrevista. Fui trabalhar no setor dele. Caí de paraquedas na área de TI. Meu Deus do céu, o que ela vai fazer lá, pelo amor de Deus? Perdida. Não parava um minuto na cadeira, porque ficava perambulando por aquela Condé. Ó, fazendo amizade com Deus e o mundo. Oi, gente, eu sou arquiteta, tudo bom? E fazia o que na TI? Nada. Apertava a mão do povo, relacionamento.
Não, eu digo, se ela foi contratada por alguma coisa, no mínimo ela tinha que botar Contraceptivo, alguma coisa na Não tomada. era uma função muito técnica que eu precisava fazer. Então, qualquer pessoa poderia estar ali no meu lugar. Será que tem energia elétrica? Enfia o garfo na tomada e... tá, isso aqui tá passando É corrente. TI, é internet. Ah, aí tá vendo? Já não, Não sei- é elétrica. Porra, já não posso ser TI. Já não posso ser TI. É por isso que eu não mexo com energia elétrica. Pois. Vou nem comentar. Aí depois de mais ou menos, sei lá, 1 ano, 2 anos. Acho que uns 2 anos. 2 Você anos. passou 2 anos Passei. na TI. Ah, já sabia construir o computador, não é possível. Não sei, sou péssima. Hackeava alguma coisa, Opera. Imagina Deus Opera. do céu. Imagina Opera na área de TI da Condé. Meu amigo. Ia ser gato de energia em tudo quanto é lugar. Imagine. Não é Coelba. Aí, tá vendo? Hoje é dia. Esse açúcar do café dele tava estragado. Não Hoje é tem dia. condições, não. Acabou Tinha, o café. ô, Opera, tinha alguma coisa nesse açúcar Não dele aí. acabou ainda não. Isso era açúcar, irmão? Isso era açúcar? Não, era Não? açúcar, era açúcar. Tá, sim. Aí, numa dessas obras que tinham lá, né? Obras internas que tinham lá, eu ajudava na parte de layout, quando tinha modificação de ponto elétrico, não. Peraí, você AutoCAD. falando de Coelba, de ponto de rede. E aí eu ajudava porque no meu setor não tinha ninguém para mexer no AutoCAD para fazer essas modificações dos pontos. Você virou cadista. Mais ou menos. E aí, o setor que fazia essas obras internas também não tinha ninguém. E ficavam fazendo de forma aleatória. E aí eu falei, ó, cheguei pro pessoal lá, fiz assim, eu fiz. Tá aqui. Olha só o desenho. Olha esse desenho aqui. É assim que faz, ó. É Tá vendo? assim que faz, viu? E aí, nessa que eu fui me mostrando, né, pro pessoal desse setor, eles me puxaram. E aí eu falei, ó, graças a Deus, estou na minha área. Pô, depois de 2 anos também guerreira. Parabéns. Sou. Parabéns. Pois é, obrigada. Não, recebendo bem pra caralho. Só que não. Ai, escorreu até uma lágrima. E aí, pronto, fui puxada para esse outro setor, que estou até hoje. E é isso. Até hoje, quanto tempo? Tem uns 3 anos. Já é chefe lá? Não. Longe Mas disso. criaram uma função ou você criou a função e hoje tá desempenhando ela? Na verdade, eu não sei se já existia essa função lá, mas a gerente do meu setor organizou mais tudo e centralizou essas coisas, essas reformas internas, mais no setor que eu fico, na parte que eu fico. Mas tem uma regulamentação para esse, porque assim, a gente sabe que existe algumas normas técnicas que têm que serem cumpridas independente do órgão que está sendo Sim, feito. claro. As obras têm o engenheiro que executa e que desenhava de forma aleatória, reposicionava ponto, não Não tinha... é que desenhava de forma aleatória. Na verdade, como eu não fazia parte disso, eu não sei nem te dizer como é que funcionava isso, né? Porque eu ficava lá na TI e não estava muito bem informada sobre isso. Mas quando eu passei a ser do setor, eles não tinham planta nenhuma do espaço, não tinham nada. E quem começou a fazer fui eu, Tá, mas a gente está falando de que instituição? da Condé. Condé. Você já foi lá? Não, eu digo de reforma. É isso. Lá, a gente que fazia essas reformas internas. Entendeu? As obras do setor. É porque você não conhece lá. São várias casinhas, né? É uma área enorme na Arandiba. Arandiba, né? ali. Que são várias Depois do casinhas e Borabó. cada casinha é um setor, praticamente. Então, você tem reforma de pintura, você tem mudança de layout o tempo inteiro, porque entra e sai gente o tempo todo. Né? Você tem que fazer manutenção em tudo. O setor que eu trabalho é o setor de manutenção. Tá. Então, né? É A telhado. manutenção e reparo interno. Isso. Não Todas atende as ao obras público, não. internas, não tem nada a ver com escola, hospital, PVP, nada. É interno. Então, tudo que acontece lá dentro é o meu setor que faz. Entendi. Entendeu? E onde é que vem o desejo de empreender e abrir o próprio escritório? Nesse meio tempo que eu saí do escritório, né? Antes de ir para Condé, eu já estava conversando com uma amiga, Camila, e ela trabalhava nesse mesmo escritório que eu.
né? Trabalhava eu, ela e mais umas 3 amigas. O arquiteto de lá saiu contratando todas as amigas de Aline que trabalhava lá já, né? Para facilitar o convívio das pessoas. Já era todo mundo conhecido, então estava todo mundo em casa. E aí, na época que ele demitiu todo mundo, a gente já estava conversando, né? Vamos fazer o quê? E aí, agora? Todo mundo desempregado. Todo mundo foi empregado e desempregado junto. Vamos fazer alguma coisa, tal. E aí, conversando com ela, a gente... Vamos arriscar, vamos montar aí uma coisa nossa. Né? Ver aí alguém que queira, algum conhecido, né? Porque começa sempre assim, com parente. Você faz um negocinho ali pro parente, o parente já fala pra outra pessoa, que foi você que fez, minha sobrinha é arquiteta. Então já é alguma coisa, né? E aí a gente começou e, em paralelo, eu fui contratada na Condé e continuei com essa parceria com ela, né? Porque, assim, eu gosto muito da Condé, mas não é o meu desejo ficar lá pro resto da minha vida, porque é uma coisa muito limitada, né? Não, é uma área até que eu gosto, peguei uma afinidade, mas... A Condé é de gestão de quem? É do governo. Do governo do estado. Estatal. Então, a troca de... É um capital misto, na verdade, Condé. A troca de governo não interfere em vocês? A troca de bastão? Rapaz, espero que não. Mas eu acho que em mim é mais difícil. Eu digo em uma forma geral do setor lá. Tá Sim. Condé na sua totalidade. No meu setor tem 4 pessoas. Eu, que sou terceirizada. Então, eu acho que é mais difícil, apesar de não ser impossível, respingar em mim. Meu chefe, que é cargo. A engenheira, que trabalha comigo também, que é cargo. E um outro cara que trabalha com a gente, que ele é efetivo lá, né? Então não tem ninguém concursado. Só ele. Só um efetivo. Só o efetivo. O ato de você empreendeu na área que você ficou desempregada, tá? Vocês montaram uma estratégia de abordagem ou foi realmente só bater nos parentes primeiro para depois bater em empresa? Como foi isso? A gente criou um Instagram, né? Que hoje em dia é tudo internet. Tudo Certo. facilita na vida. E aí a gente quis profissionalizar um pouco mais essa parte do Instagram e tal. Criar uma logomarca, né? Aquele iniciozinho. Começou pelo digital. Começou pelo digital. Mas vocês tinham o Instagram, era o cartão de visita de vocês. Era. Mas o que vocês colocavam lá, já foi alimentando essa rede com o projeto de vocês, com Exato. ideias ou obras Não, prontas? a gente começou com coisa nossa, assim. Ela fazia uma reforma na casa dela, a gente botava... Obra executada. Nossa. Tá. Mas eu fazia na minha casa, botava uma inspiraçãozinha ali, outra aqui, um 3D fake, Uhum, sim. né? E aí foi indo. Quanto tempo até você conseguir captar os... Primeiro até o projeto primeiro projeto completo? Ai, não demorou muito, não. Porque logo quando a gente começou, uma parente distante minha contratou a gente para fazer a reforma do apartamento dela inteiro. Onde era o apartamento? No Imbuí. Já facilitou, hein? Aí, parente bom. Aí... Pra não dizer que era no Horto Florestal, pô. É muito. Besta. E aí pronto, aí começou. A gente começou de verdade, assim, em 2019. Olha, agora ela lembrou. Olha, quando o chicote estralou, ela lembrou, tá vendo aí? Começou a pingar o dinheiro, Falou, ninguém pingou esquece, dinheiro, já não além tem... da data. Eu sabia. Começou de verdade em 2019. Era aí que eu ia futucar. E aí, quando começou a pandemia, foi a época que a gente ganhou mais dinheiro. O povo tá dentro de casa, rapaz, minha casa tá uma merda, tá É. todo desgastado. Ô, fulano, As você não tem pessoas coragem de consertar começaram minha a porta. prestar mais atenção Nos detalhes do interior. nos detalhes de casa, né? Tá. A perceber que o que elas tinham não era conforto. E aí, reforma pra dentro. Vamos lá. Então, vamos fingir que eu sou o tabaréu completo na sua área, certo? Se for 20 reais, eu vou quebrar tudo agora. Não vem com 20 reais, não sou 20 reais. Não dá pra fazer nada. Não compra um chuveiro.
É verdade. Porra, só uma resistência do chuveiro da minha casa é Não, caro porque pra aqui cacete. veio um investidor, nós tivemos Foi aqui um mesmo, isso é episódio verdade. com um investidor. Ó, Cara, não, pra você que tá assistindo da Brasil Podcast, entra aqui, ó. Robert Silveira, da Remar Invest. Remar Invest. O cara chega falando de investimento, de bolsa de valores. Eu falo, não, se eu tiver 20 reais. Ah. Eu falei, puta que pariu. Mas é o que eu tenho, irmão. Cada um caça com o que quer, né? Aí Com eu o que falei, tem. peraí, esses dias O veio o cara. importante é começar. Tá Foi isso que vendo? ele disse. Foi o que ele me falou. Não, aí veio o cara da Aliança de Ouro. Não, com 20 reais eu consigo comprar um aparador. Não foi 20 reais, não. Quanto é uma pedra de diamante? Aí ele disse 40, fiz, olha, tá vendo? Se eu fizer Eu posso retro- economizar em 3 Se eu meses. fizer uma retrospectiva aqui, todo episódio, você arrumar uma pessoa pra gastar esses 20 reais dele aí. É. Você vê que os 20 reais estão aqui, ó. Ó, tio Patinhas. Eu morro afogado, mas é aí que tá. Eu notei que o ambiente tá desestruturado. Então eu preciso de um arquiteto. Aí eu chego lá e ligo pra você vem aqui fazer um orçamento na minha casa, um projeto na minha casa, ou como é que acontece, sabe, da abordagem até você A começar. gente, né, o primeiro passo é a pessoa querer contratar alguém, porque contratar um arquiteto, as pessoas não têm... Não sei o que passa na cabeça das pessoas, não, de querer fazer obra sozinho, né? Todo mundo quer se virar sozinho. Aposto que você já fez isso. Não fez? Não, prefiro não opinar. Então, o importante é a pessoa contratar um profissional. Quer reformar? Contrata um profissional. Então, você vai lá no meu arroba. Ela sabe fazer o merchan. Arroba. Fala, diga o Larga. arroba. Olha Tem pra o câmera e link diga na arroba. minha bio do meu WhatsApp. Larga aí o arroba, pode falar. Larga, pode falar arroba. Arroba CM Estúdio Arquitetura. Vai estar aí abaixo do dedinho dela. É. Né? E aí você fala, olha, eu quero reformar. Por exemplo, você quer reformar a sua sala. Quero reformar minha sala, tal, não sei o que, como é que faz. Vem aqui, faz uma visita. A gente vai, faz, vê tudo que a pessoa precisa, né? Todas as necessidades. Porque a sua necessidade não é a mesma necessidade dele. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso, né? O que é que a pessoa pretende mudar? O orçamento que a pessoa tem, né? Porque uma pessoa que mora em Alphaville não vai ser o mesmo orçamento da pessoa que mora no Jardim de Alá. Aí é que tá. Bom, continue, vá. Entendeu? Então, tem que ver o contexto todo, tem que entender a real necessidade da pessoa, o que ela precisa mudar pra gente começar a desenvolver o projeto. Certo, aí vamos lá. Você desenvolveu o projeto. O projeto, teoricamente, é um pendrive com as plantas baixas e os croquis. É um desenho. Isso, pronto. Com 3D pra quem não entende. O 3D para quem não entende. Aí a pergunta é, você executa o projeto ou você me dá o projeto e faz, balança que o filho é seu? Não, a gente acompanha, né? A gente indica profissionais para executar a obra, né? Engenheiro, pedreiro. Você indica, A gente mas indica. não se responsabiliza. Não me responsabilizo. Tá. A responsabilidade técnica é da pessoa que está É, contratando. cada Você um só tem dá a sua opções. responsabilidade, Tá. entendeu? A minha responsabilidade é de fazer o projeto. Tá. A responsabilidade Você do acompanha para ver se está engenheiro de chegando executar. no resultado final que você programou. Exato. Tá. Até para ver se está sendo executado de forma certa, se o assentamento do piso tá bom, se não tá, né? Se tá tudo de acordo, porque uma tomada no lugar errado, meu filho, é um caos. Certo. Mas Entendeu? a equipe que executa é de indicação, Indicação sua, nossa, mas a Mas se a, tratada de pessoa, a pessoa orçamento não é e de valores. obrigada a contratar essa equipe, mas se ela tiver um pedreiro de confiança, né, alguém que ela já conheça, Pode tudo fazer. bem, a gente vai acompanhar do mesmo jeito, entendeu? Existe uma. Adoro essa pergunta. Existe uma. Não sei se eu boto como mito, ou se eu boto como jargão, ou se eu boto por um. Quando você vai falar mal, é um. É um mito. Um ranço. Achei a palavra. Tá. Existem algumas comentários nas entrelinhas da arquitetura que os arquitetos só indicam alguns produtos porque eles ganham comissão em loja Comissionamento. tal, que só é nessa Mas porque isso é aqui proibido. é remunerado melhor. Isso é proibido. Mas é um, digamos que Mas acontece chega a ser um muito. ditado popular. Como é que funciona a nível de separação e indicação de Serviço, materiais, produto. de fornecedores por parte de um arquiteto? Olha, e veja bem, no nosso caso a gente indica mais pela funcionalidade, estética, né? Orçamento do cliente. Enfim, a gente não indica loja, a gente indica o produto. Então você pode comprar um revestimento da Eliane
na Ferreira Costa, que não vai te pagar nada, ou você pode ir em qualquer loja das espatódias que venda, que vai te pagar uma comissão por isso. Você Entendeu? fez. Pronto, Você, pronto. Aí é onde eu queria chegar. Então a gente... Se eu tenho o mesmo material, eu tenho o Na mesmo porcelanato de 1 por 1, que vai me entregar na espatódia, que vai vir da Lauro de Freitas, mas eu tenho que eu tiro na mesma hora na Ferreira Costa. E é o mesmo preço por ser o mesmo produto, ou tem um preço diferente porque eles pagam comissão? Olhe, das últimas vezes que a gente indicou produtos que vendiam nos dois várias lugares, lojas. em várias lojas, a diferença de preço não foi tão alta. Mas existe diferença. Sempre existe, né? Sempre existe. Mas não foi tão alta e em alguns lugares estava até valendo a pena comprar. Você fala na espatódia ser Das mais barato espatódias. do que... Não que é mais barato, mas às vezes Já tá tem tendo uma pronta promoção entrega. boa, uma pronta entrega, né? acaba compensando o investimento. Acaba compensando, é. É, porque eu digo porque realmente eu já Assim, acompanhei algumas outra obras coisa, que falam nessas lojas normalmente tem uma variedade de acabamento melhor, né? Ferreira Costa tem um padrão, lógico que você vai Standard. achar, lógico que você vai achar coisas muito boas e coisas muito ruins, mas nessas lojas você tem uma variedade maior de peças boas. Você falou, apesar do seu comentário de brincadeira, mas assim, eu acho que é interessante para uma audiência entender que você falou assim, o orçamento do projeto no Horto Florestal é diferente do orçamento do projeto no Imbuí. Jardim de Alá. No Jardim de Alá, tá. É porque você falou Imbuí, eu lembrei. Aí foi a tia. Quem mora no Imbuí aí, desculpa aí. 1.000 metros no Jardim de Alá, 1.000 metros no Horto Florestal. Como é cotado isso? É metro quadrado? O orçamento é pelo metro? O orçamento é pelo... Existe uma Você fala equação? em relação O orçamento ao meu custo arquitetônico. de projeto? Isso. Isso. Não, a gente não cobra por metro quadrado, a gente cobra por serviço. Como assim? Eu tenho hoje um apartamento que eu vou fazer 3 quartos, sala e cozinha. Eu tenho o mesmo apartamento no Florestal e tenho o mesmo apartamento em Cajazeiras 2, sei lá o nome. Mas é isso, entenda. Eu Você estou vai... falando do mesmo apartamento, Não. fazer os mesmos cômodos, com a mesma reforma, Sim, com o mesmo a mesma produto. metragem. Existe distinção de preço? Pela Não. localidade de qualquer um? Se você for executar o mesmo serviço, por exemplo, de troca de piso, de forro, de... O mesmo. Vamos Uma botar o loja. mesmo, o Uma mesmo. loja Shine, uma loja, sei O lá. mesmo. vai ser o mesmo valor. O mesmo valor, porque é pelo, Porque é pelo serviço. pelo serviço, pelo projeto. Então, assim, obviamente que a metragem conta, porque um banheiro de 3 metros quadrados, né, você fazendo uma reforma, você vai ter trabalho, lógico, vai ter tudo, mas uma cozinha, né, você vai ter o mesmo trabalho e a metragem é um pouco maior, mas a diferença de preço não vai ser tão alta assim, entendeu? É porque a gente sabe que existe distinção de produtos não, de prestador de serviço quando ele é contratado para fazer uma atividade em algumas posições da cidade. Isso é fato. Não adianta eu achar que o cara, eu vou levar ele para Sim, fazer uma obra na Pituba, que ele vai me cobrar o mesmo preço se eu pedir para ele Gesseira fazer. é bom de fazer isso. em Lauro Gesseira é de muito Freitas, legal de qualquer fazer isso. região. Então é bom a gente perguntar, porque existe realmente Existe. um receio de pessoas contratarem arquiteto, porque tem esses comentários Sim. que o arquiteto É careiro. sempre leva a obra para mais caro, sempre é mais caro, sempre. contrário, Não a olho, gente- a não gente olho o lado economiza. positivo da arquitetura, A entendeu? gente economiza porque é melhor você fazer uma vez bem feito do que errar e ter que refazer. Eu vou te dar um exemplo. Não, eu pensei a mesma coisa que você. Jorge, essa piada não vai rolar, Jorge. Não, eu sei que você pensou. Deixa. Tá vendo não, aí? não deixa a câmera na entrevistada, não. Tá Pelo vendo amor aí? de Deus, não. Da próxima vez, faz Faça uma vez só. Eu imaginei Entendeu? que você ia fazer essa piada. Eu imaginei. É a cara dele. A bola veio voando, assim, ó, quicando pra cá. Ó. Só faltou o Eu ponto não aqui, vou foi longe, não. Na minha casa. Na Casa de minha ferreiro, casa. Feito de pau. de dentista. Eu moro na cobertura. E aí a gente... Obrigado, pessoal, por ter vindo. Até a próxima. Até mais. Depois dessa. Ai, sério, gente. E aí, de tempos em tempos, a gente precisa trocar o piso da área externa, porque é sol e chuva, sol e chuva, sol e chuva o tempo inteiro. O piso racha. É terrível. Normal? Isso é normal? Eu acredito que sim, porque dilatação
o sol fica lá 24 horas, né? Quem já foi na minha casa sabe que o sol lá aparece 4 e só vai embora 4. Então, e é de frente pro mar, salitre. Se quiser convidar a galera pra ir lá, é só avisar. Calma. Hoje não. Só no casamento. No casamento. Casamento Pra Ser Podcast vai fazer a cobertura completa pra vocês. Casamento de Manhã de Jorge, estaremos lá. Piro. Todo episódio eu vou cantar essa música do podcast do amor. Ai, meu Deus. Sim, aí numa dessas trocas, né, de piso, eu falei, gente, vamos comprar o piso tal. É melhor, é antiderrapante, né? Não compraram. Vão por mim. Não compraram. Compra esse aí. Aí, um belo dia eu saí, quando eu voltei, o piso chegou. Quando eu olhei o piso, chega, deu uma dor no coração. Eu já imagino. Foi no preço. Porcelanato. Compraram um porcelanato polido. Polida, Ave Maria. Dá pra abrir, botar o sabão e... Dava. Aí, O famoso. Quem foi o primeiro a cair? o- Só pra saber. escute O só piso do que essa Clec. história é trágica. É o piso do Clec. Pisou, escorregou. Viajei com a Clec. minha mãe, né? Pra ela correr em Orlando. Rapaz. Parou. Pega teu Ó, microfone aí, chefe. Maratona ó. da Disney. Porra, mentira. Sério isso? Não, pera, aqui pra gente. Fecha aqui o vidro. Você que é um cara que corre, faz stand-up, futevôlei. Você que é fitness. Você é um menino fitness. Você conhece alguém que viajou assim pra poder fazer uma brincadeirinha, né? Não, man. Ela não foi para Aracaju uma Eu nem vez? sabia que tinha essa maratona aí na vida. Pra tu ver, eu sabia que tinha a de Miami Beach, mas essa daí é a primeira vez. Miami Beach. Ah, menino, rapaz. Sério, velho? Eu só Sério. conhecia a Choquito. E aí? A de Choquito. 21, aí. Pois é. Ah, é? Rapaz, velho. Não me Aí não, sim. conte aí, sim. Viajei com minha mãe. Você tava em Orlando, desculpa aí. De repente, meu pai mandou uma mensagem dizendo que tomou uma queda e tava todo roxo. Quem Aí comprou eu o piso? falei, caiu aonde? Né? Escorregou na piscina. Eu falei, meu pai eterno. Foi o piso. Bem feito. Aí, beleza, não teve nada, só ficou com a bunda roxa, né? Um risco, Doloridinho. um risco da Bem zorra. pouco. Não foi bebida pra que Não. Caiu de bunda. Devia estar limpando alguma coisa e aí. Mas o se risco, esborrachou. mas o risco é. Não, falando sério, é um risco grande de machucar a coluna. E aí? Não, escute que fica pior. Voltamos de viagem. Quando a gente voltou, a gente na piscina, tal, aquela coisa. Eu, meu pai e minha mãe. Aí eu falei, gente, vou dar uma saidinha, vou na praia com o pessoal. Tal, desci. Minha bolsinha. Quando eu tô batendo na porta de casa, só ouço minha mãe gritando. Aí eu voltei correndo. Eu fiz, o que foi, meu Deus do céu, quem morreu? Quando eu chego lá em cima, minha mãe estava caída na escada. Lembra quando o Anderson Silva deu um chute na canela do homem que a canela ficou? Mentira. Era o braço de Quebrou. minha mãe. Ah, o braço. E aí ela escorregou na escada e bateu o braço num vaso de planta que a gente tinha. O braço fez um negócio esquisito. Assim. Que na hora Nossa. é que eu olhei e fiz, eita, meu Deus, me segura que agora eu só Ainda vou bem que eu cair. não fiz área de saúde. Ainda bem que eu não fiz área de saúde mesmo. Desespero, aquela correria dentro de casa, osso saindo. Cirurgia na hora. Aí, todo mundo de biquininho no cote pra fazer a cirurgia. Que situação. Pois velho. é, foi nesse nível, porque teve que sair correndo. Isso era um sábado, um domingo. Era um final de semana. Sim. E aí, aquela correria e tal, não sei o que. Quando ficou tudo bem que minha mãe fez a cirurgia, eu falei, amanhã eu vou trocar esse piso. Amanhã a gente vai comprar outro, vai começar a obra e vai trocar, porque senão, vocês dois velhos aí já, pra cair, quebrar a Deus cara, palito. é assim. E não comprou outro por quê? Questão de custo. Não, o custo não, Sabe? porcelanato polido é mais caro, Casa pô. de ferreiro, né? Espeto de pau mesmo, ninguém A me arquiteta escutou. passou relatório e É, ninguém ouviu. ninguém me escutou, teve o quê? Que refazer a obra. E o porcelanato polido é mais caro. Pois é, né? Aí fomos, escolhi o piso. Aí a gente teve que fazer a obra toda de novo. Antiderrapante. Antiderrapante. Dica qual? Dê a dica do piso, pelo amor de Deus. Tem para área externa, gente, por favor. Piso antiderrapante é imprescindível, viu? Principalmente a gente vai para um lugar molhado, né? Normalmente a área externa é uma área molhada, né?
E aí pronto, aí estamos lá até hoje. Aí nessa obra, eu falei, ó, vou dar meus pitacos e por favor sigam. Porque o que eu tô falando aqui não é baboseira. Então é lei, é Vocês ordem. pagaram a minha faculdade para eu estar dizendo isso para vocês. Então escutem. E aí compraram tudo que eu indiquei, tudo direitinho, bonitinho. Lógico que eu mostrava antes, ó, o que vocês acham? Esse ou esse? Ainda deu opção, né? Ainda deu opção. Ainda deu opção. Mas isso é opção a nível de Técnica. de técnico ou de escolha de cor, essas coisas? Dos dois. Pra Porque participarem eu realmente. não sei o que é esse povo da área de saúde que é tudo branco, né? Eu não sei. Ela olhou pra mim, eu não sei porquê, não entendi. Ele não é de saúde, não. Eu não sou de É, saúde, não, é mas eu que gosto de gosta branco. de Eu sou branco só mesmo, pegado é no branco. Não Porque sei, perfil o povo deles, não né? gosta de cor e eu queria botar cor em tudo. E aí, enfim, mas deu certo. Se eu contar a história da minha casa pra ela vai se impressionar. Minha casa era, por mim, minha casa seria toda branca, tudo Não, 100% é, branco. lá em casa também. Aí Jéssica pegou, botou lustre rosa, um vaso rosa e o sofá azul, só pra ficar Pra azul e ficar rosa. bonito. Minha casa Mas é quando assim. você fala a gente, hoje, a empresa de vocês conta quantas pessoas? Hoje. Bom, temos o setor financeiro, o RH, o pessoal do marketing, Mudou o nível, hein? Olha, tava em Paris também, Paris, né? a pessoa que faz o 3D, a pessoa que acompanha a obra. Que resumindo tudo isso aí, são duas pessoas, eu e Camila. É eu, empreendedor, eu sabia que era isso no começo do Miguel. É. Sendo que. Boa essa. Camila mora no Uruguai. Ah, melhor ainda. A empresa já é Ah, amiga, eu internacional. vou aí pra gente correr. É, vai correr lá no Uruguai. Tomar um bocado de vinho de lá. Ela É na pandemia mesmo? foi morar lá. Ela me deu um golpe, na verdade, né? É o que eu sempre digo a ela. Ainda bem que você Porque- disse ela, porque a gente vai marcar ela. Não, pode marcar. Inclusive, ela tá muito chateada de não estar aqui tomando vinho com a Tá gente. vendo aí? O namorado dela mora lá, no Ah, Uruguai. E aí, na pandemia, ela ficou presa lá. Presa Fecharam os aeroportos, não sei o quê, nananã, aquela confusão, Covid, blá blá blá. Todo mundo já sabe. E o voo dela, que era pra uma data, mudou pra, tipo, 4 meses depois. E aí ela foi ficando. Quando veio, ficou um mês aqui, depois voltou pra lá de novo. E como é que funciona essa interação a nível de projeto? Como é que funciona a participação e a separação de tarefas em uma empresa aonde você tem não é CLT, mas você é contratado na empresa, tem os projetos de vocês e uma sócia que mora em outro país. Lógico que hoje a gente sabe que tem muita atividade que ela pode ser home. Como Exatamente. vários projetos você pode pegar no interior, não quer dizer que você não tem que estar presencial, mas para vocês como empresa, como é que funciona essa interação a nível de divisão de trabalho? Graças a Deus existe a internet, né? Que facilita muito a nossa vida. E assim, eu fico nessa parte de acompanhar, né? De atender os clientes aqui, de fazer cadastro, ir nas obras e tal. E ela desenvolve mais a parte dos 3D. E juntas a gente faz o projeto, né? Mas, vamos lá. Assim como outras atividades, a gente sabe que a arquitetura é muito network. Sim. É muito network, eu acho que maior do que outras empresas. É network, claro que a apresentação fotinha em 3D, todo mundo faz. Claro. O network e a apresentação e a indicação eu acho que o mais forte da tua área. Você faz isso sozinha praticamente, porque você que está aqui no Brasil e teu público, seus maiores clientes são daqui. Sim. Ou você tem clientes lá no Uruguai também e você participa desse projeto? Como é que Não, funciona? a gente não tem clientes. Lá ela faz alguns trabalhos de 3D para outros arquitetos, mas nossos clientes, a maioria são daqui. Mas aqui, ok. O que você faz a nível dessa atividade, fora a contratada da Condex, você faz dois turnos, né? Todo mundo igual Ao Július. Július, todo mundo, eu, Cris, que é o nosso ícone principal da PC Podcast. Tem Todo dois mundo empregos, né? tem que ter 2 empregos, senão não consegue. Ainda mais na época da promoção, se eu não comprar, o desconto é maior. Essa foi boa. Essa, de hoje. Você faz o que hoje a nível de network? O que você se propõe a fazer Pra prospectar que cliente. o escritório cresça mais e prospecte cliente? Porque assim, no pouco que a gente dá uma stalkeada no seu Instagram, Ela só corre. não, que ela faz porque pole você não dance. tem que olhar meu Não. Instagram Eu olhei os dois. particular, não, tá? Olhei os dois. A gente olha os dois. Olha os dois, porque, né? O outro Porque só tem é projeto. isso, você faz
o que para prospectar cliente, dividir network, como é que funciona? Eu vou te falar, a maioria dos nossos clientes vieram do Instagram. A grande maioria. O que não foi por indicação de conhecidos e tal, foi Instagram. De propaganda que a gente, né? De publicidade de Instagram, Patrocínios. patrocínio, Legal. Então vocês lançaram os projetos que vocês executaram, os 3D, propostas para ambientes, patrocinaram e alcançou pessoas, tiveram Alcançamos resultado. pessoas. Mas- Sim. Massa. Hoje seus projetos são naturalmente mais em apartamentos ou casas? Apartamentos. E já projetou casa? Já. Em conceito, quando o cliente chega para você, eu dei uma olhada em algumas coisas de arquitetura, tem aquele conceito de green building, né, com a arquitetura verde. Sim. E aí, que é a arquitetura sustentável. E aí, existe cliente com essa demanda específica? Ainda não tivemos nenhum, né? Com essa demanda específica de, por exemplo, reciclar água de chuva, essas coisas assim, ainda não tivemos. Tenho super interesse. Mas a gente está com meteu um cliente que quer meteu um palavreado aqui para ver se pegava, colocar placa solar. pegava a arquiteta no pulo, né? aqui, percebi. Como é? Existe cliente que te contrata só para colocar... Não, ele não me contratou só para isso. Tá, Ele comprou um apartamento, uma cobertura no Greenville, sim. e aí ele quer chuveiro com água colocar a placa solar nessa cobertura. Ah, Mas pra tá. Ele só precisa alimentar- reforçar... Ah, tá, entendi. Fazer Mas para reforço de alimentar a laje. energia 100% da casa ou só para água quente no banho? Não, 100% da casa. E com a placa solar você Facilita pode... o sistema de boiler, né? em outros imóveis também, né? Não só aquele Não, que você eu está digo usando. porque se você for para a parte de lá de Freitas e Vilas, praticamente todas as casas ninguém tem chuveiro quente com elétrico. Ele é todo Placa com solar. placa solar e não geração de Mas é porque energia para aí, colocar. aí vai ser menor a quantidade de placa, né? É uma placa só normalmente aquela placa. Aí fica mais barato. Mas esse aquecimento de chuveiro por parte elétrica, por condução elétrica, porque eu conheci uma família que fazia por boiler. Aí você não precisa usar placa solar Uma placa só resolve. pra... Aí eu te pergunto, a parte que você coloca no Instagram é a parte de casas e apartamento. Certo? A parte comercial, você faz escritório, Sim, faz a gente loja faz, em A gente shopping. faz tudo. Shopping a gente ainda não fez. Loja de shopping, né, no caso. Mas lojas de rua a gente já fez, né? Parte comercial de escritório também a gente já fez. Mas hoje, se entrar no teu Instagram, ele vai tendenciar para reformas, Para apartamento, apartamento, que é o que mais vocês têm feito. o que mais demandam. Os clientes têm a demanda de um cômodo específico ou normalmente quando o cliente lhe procura, ele já procura no projeto, eu quero que você faça a minha casa. Normalmente, eles querem as áreas comuns, né? Da Porque casa. assim, Vitor, você sabe disso, eu sei que você quer ouvir da boca dela. A mulher quer fazer a casa toda, o cara só faz a sala porque não tem o dinheiro. Aí termina a sala, o cara vai para um quarto. Aí termina o quarto, tem que fazer o banheiro, mas depois a gente conversa. Aí vai empurrando com a barriga. Uma demanda também que a gente tem é cozinha. Muita gente quer fazer cozinha. Cozinha, fazer ilha, como é? Aquele Armário. fogão, Ilha- cooktop. Quer aproveitar o espaço, né? Quer aproveitar mais o espaço da cozinha, porque normalmente apartamento vem com... Eita! Gaguejei. A gente corta, se preocupe não. Vem com a Deixa eu mentir em cozinha paz, deixa muito eu mentir em pequena, né? Normalmente. É raro você ver um Então, apartamento você com quer uma cozinha aproveitar bastante enorme. o Então a espaço. pessoa quer aproveitar, quer botar armário em absolutamente todos os buracos. E aí a gente faz isso. Eu ia perguntar justamente isso. Normalmente as pessoas querem compactar tudo. Quando a gente pensa num móvel, a gente pensa, o arquiteto, ele projeta o móvel ou ele projeta o ambiente? Porque, por exemplo, na cozinha, como você acabou de No falar. nosso caso, a gente faz tudo. A Até gente o projeta móvel. marcenaria também. Você faz detalhamento de A maçonaria. gente faz detalhamento de marcenaria. Porque a grande dúvida seria essa. É. Embutir, quer embutir tudo. Não vou falar de... Não sei se eu pergunto completo ou vou falar de cômodo. Vamos falar de um cômodo simples. Vou fazer a pergunta, você responde o que você acha melhor. Hoje a pessoa entrando em contato, hoje, na segunda-feira, qual o tempo de resposta você me entregar um projeto de um cômodo pronto, em média?
Depende. Vai do mais simples, depois vai pro mais complicado. Vamos pra sala, depois a gente vai pra cozinha. Depende. Depende do nível de reforma que a pessoa quer fazer. Como eu te falei, se a pessoa quer fazer apenas uma troca de piso. Ah, meu piso tá estourando aqui, né? Que é muito comum acontecer isso, né? Você tomar aquele susto do piso, pá! Já aconteceu isso com você? Não. Já aconteceu no corredor comum do meu prédio. Pois é. Aí o revestimento tá oco, não sei o quê, nananã, a gente quer só trocar o piso. A gente entrega rápido, né? Porque é relativamente pouca coisa que a gente tem que pensar. Mas se é um projeto que a gente tem que definir marcenaria, definir decoração, né? Especificar detalhes de móveis, onde vai comprar, onde não vai, onde é que acha, onde é que não acha, né? Aí já leva um pouco mais de tempo. Mas é muito relativo. Entendi. É muito relativo. O projeto de vocês, em linhas gerais, ele segue algumas etapas? Segue. Como é que funciona? A gente primeiro, né, faz uma conversa, uma reunião inicial com o cliente para saber a demanda dele, a necessidade, né, o que ele precisa realmente mudar, o que ele vai fazer naquele ambiente, porque muita gente, eu tenho uma varanda, mas eu quero uma varanda para relaxar, eu quero uma varanda gourmet, eu quero uma varanda para receber 1 milhão de pessoas, eu quero uma varanda que ninguém veja, só eu. Então, assim, né, para a gente entender o contexto daquele cliente. Depois disso, a gente colhe algumas inspirações, né, algumas coisas, define um layout baseado na necessidade do cliente. E aí, com o layout definido e com algumas inspirações de como vai ficar aquilo, como pode ser aquilo, né, demonstrando o layout na vida real, né? Porque na planta, às vezes, a pessoa não entende, a gente falando, às vezes a pessoa não entende, a gente tem que mostrar com foto, mostrar com referência. Aí o cliente aprovando esse layout, a gente começa a desenvolver o 3D para ir aplicando texturas, né? Definindo materiais. E aí, com tudo isso definido, a gente parte para o projeto executivo, que é aquela planta que a gente indica tudo que a pessoa vai precisar para fazer na hora da obra. Então, qualquer pessoa que for executar a obra, que pegar aquela planta, vai conseguir executar numa boa, sem nenhuma dificuldade. Todo projeto seu leva uma amostra 3D. Sim. Não é cobrado nada à parte, não, Já né? está incluído. Já tá incluso. Qual nesse teu tempo de jornada, a maior dificuldade que você já percebeu para a área de arquitetura hoje, a nível de mercado, a nível de trabalho, a nível de início e continuidade de projeto? Mão de obra. Pedreiro, marceneiro, gesseiro, esquadria. Nossa, a gente teve tanto problema já, que você nem imagina. Principalmente com marcenaria. Eu imagino. Porque marcenaria, por ser uma coisa planejada, né? As medidas têm que estar exatas e tudo direitinho. Não só por isso, mas a gente já teve problema com essa questão de medida. A loja não olhou a dimensão certa, não foi na obra conferir as medidas. Quando chegou, o armário não cabia, a porta batia na outra, aquela confusão. Fora o marceneiro... Armengue. Armengue. Imagina. Armengue. Que, querendo ou não, acaba sobrando pra gente, né? Mas George aqui é o master. Porque na verdade a gente espera que quando você faz um cadastro, ele seja o mais correto possível, né? Sim, Mas, mas por exemplo, cada de profissional serviço, que isso. for executar o seu serviço tem que tirar as suas medidas. Porque, por exemplo, para um marceneiro, qualquer milímetro conta. Para Sim. mim, não. Porque Entendeu? ainda mais a depender A de onde escala ele é faz outra, a encomenda, o corte a laser o cara vai cortar do jeito que ele mandar. Exatamente. Milímetro para um lado ou para o outro, a máquina vai cortar. Não É. muda nada para ele. E às vezes o que é que acontece? Já aconteceu da gente achar que a parede está reta e a parede não está reta. Na minha casa aconteceu isso. E aí o armário fica empenado. Ele né? conseguiria tirar essa diferença. Se ele não conseguir tirar a diferença. Se ele achar que está tudo igual, porque está no olho
achando que a parede tá reta. Entendeu? A concorrência entre arquitetos Decoradores? ou decoradores, como é que é o mercado? É prostituído, é canibal? Como é que é? Se Eu relaciona acho que bem? existe um pouquinho, viu? Eu acho que existe um pouquinho. Mas é o que? É guerra de ego ou é questão de grana mesmo? Eu acho que é mais ego mesmo. Mas não tem disputa, é bem tranquilo, chega assim e fala, oi, tudo bem, querido? E toma um Por café, fica trás, conversando. né? Por trás, já sabe. A facada sempre vem. Sempre tem. Não, porque... Eu acho que em qualquer área tem isso, né? Não, imagina. Mas tem umas que a gente sabe que tem mais. Não que vai chegar e falar mal do trabalho do outro ou descredibilizar, etc. Mas eu digo... Mas sempre tem uma treta. Mas a disputa de cliente, um exemplo, você chega e fala, poxa, eu vou fazer o projeto, meu projeto vai ser R$3.000. Aí o outro chega e fala, não, vou fazer por 2.500, que é muito pouquinho, isso é muita facilidade, alguma coisa desse tipo, eu falo de prostituído, entendeu? Porque às vezes tem setores que a pessoa faz o mais barato, sabendo que é mais trabalho, só porque quer fazer, tomar do cliente seu. Graças a Deus, a gente nunca teve problema com ninguém. Assim, nossas amigas, né, da faculdade, minhas amigas da faculdade, são minhas amigas até hoje, a gente se conhece há 9 anos, e a gente nunca teve treta entre a gente, né? Cada uma seguiu pro seu rumo aí e nunca teve treta nenhuma. Inclusive a gente indica uma outra, né? Sempre que possível, mas nunca teve Tem uma... disputa entre a gente, sabe? Lembrei. Arquitetos renomados, tipo Davi Bastos, Marchevski, essa galera aqui de Salvador. Eles contratam ainda alunos de arquitetura, contratam arquitetos para trabalhar para eles. Contrato. É, Na verdade, esses escritórios grandes tem vários arquitetos por trás, né? certo. Trabalhando. E o nome do escritório é do arquiteto principal. Ele assina, ele revisa e assina, mas quem Sim, executa realmente provavelmente são... a parte inicial de criação pode ser dele, não sei como funciona, ideia. mas Existe o projeto Casa Cor, né? Tanto local quanto nacional. Sim. E aí, é porque eu queria fazer arquitetura também, irmão. Da faculdade. Tem foto? Entendeu? Do quê? Pra provar? Nessa não tenho. Segunda opção na UFBA dele, não, opera? não, minha segunda opção foi jornalismo. Poxa. Eu nunca quis, a gente sabe essa história. Inclusive, então. nunca quis ser Se jornalista. você mentisse, eu falava que estava aqui. Não. Era a segunda faculdade que eu queria fazer, era arquitetura. E esse universo do Casa Cor, dos eventos de decoração e Pra tal. mim era educação física. Nunca, Deus é mais. Para entrar nesse universo de arquitetos que assinam. Não quero gestos. Não, Quero quero- microfone. eu quero pagar. saber. Um exemplo. Assim, alguns Não são é um convidados. convite. Isso. Alguns são Peraí. convidados, claro. Mas se eu, né, Quero botar minha Pessoa. foto no livro. mortal, Sim. quiser entrar, eu tenho que pagar. Então, para os pequenos estandes do Casa Cor, ele é como se fosse uma feira, ele é vendido o stand, é isso? Sim. Então, O ambiente. Vendido ambiente, as grandes amostras às vezes pode ser convidado. Sim, Os premiados. alguns são convidados, né? Os mais Pra conhecidos, brilhantar, né, o renomados, ou quem tem indicação. Entendi. Então não quer dizer que é o melhor, que é. Então tem pessoas que estão lá porque desembolsaram para estar lá. Uhum. Vou voltar a falar sobre empresariado agora, tá? Dinheiro. Já que você empreendeu, eu preciso saber. Você tem a primeira carreira. Vou voltar à pergunta. Qual é a sua primeira carreira? Condé ou arquitetura? Nossa, que pergunta difícil. Sou os tambores. Por enquanto é Condé. Por você se dividir entre Condé e o teu escritório, a tua atividade de formação, e não canalizar 100% de energia nele, será Acho que que isso influencia não te bastante. soltou? Ele está sendo uma âncora? Sim. Com certeza. Com certeza. E falta o quê? Aí fechou. Aí eu não preciso nem perguntar, mas eu vou perguntar de outra forma. Falta você o tá quê apertando pra a mente da entrevistada. Peraí, né? Mas é que eu sou uma pessoa difícil. É o Cavaleiro do Zodíaco dela que eu tô ligado. Ela viu no mapa astrológico. É. Ó. Eu senti aqui, ó.
Entendeu? Eu sou muito apegada, eu tenho medo de mudanças. Então eu tenho que trabalhar esse meu lado pra poder, Condé, um abraço, queridos. Ó, E Pégaso. me dedicar 100% Pégaso. à Era de minha Pégaso. carreira solo. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu perguntei um pouco de network porque, como eu tinha falado do Instagram, você faz algumas atividades fora que a gente percebe que existe um meio onde dá pra fazer um network e apresentar esse tipo Sim. de atividades. E nesses ambientes que você frequenta, você chega a se apresentar como funcionário da Condé ou como Não, arquiteta, como arquiteta. Maiane? Como arquiteta. Mas, Eu acho que tem gente que nem deve saber que eu trabalho na Condé. entendi. Quando der, quando não der. Quando der, quando não der, não quando der. Essa piada é menos. Ficou boa, Nosso não. nível, nosso nível. Como é que é? Quinto ano. Eu tenho uma pergunta. Existe um ditado. De alemão, veio de mal. Quando de você não sabe de quem é, Nietzsche. fala que é chinês. Nietzsche. Ah, é chinês? Nietzsche. Mao Tse Tung. Tem a ideia. Você já tem a ideia. E você direciona sua vontade nela, o restante o universo resolve. Então, se você pegar uma ideia de alguns esportes, tipo um surfista, você não vai conseguir surfar em duas pranchas. Isso é fato. Ou você vai ficar mediano ou você vai cair Lógico. dos dois. Então, você tá nessa jornada dupla, sem se entregar de coração para o teu objetivo, tem quanto tempo? Porque o seu escritório tem quanto tempo? Desde 2019. 2019. É. Você tá gastando a mesma força, a mesma energia? Ou Não, depois da pandemia, que a gente teve um aumento significativo de cliente, eu me dedico assim o máximo que eu posso. Eu acho que eu nem durmo. Eu ia perguntar assim, se você consegue se Entendeu? sustentar pela arquitetura. Não precisa dizer valores. Vamos fazer a pergunta inicial que eu fazia antes no No podcast. padrão que eu quero, não. Vermelho, amarelo ou verde? Como é que entra essa régua aí? Tá amarelo. Ó, já não vai fechar no prejuízo. dá pra pagar os vinhos no final de semana? Mas é isso. Pode melhorar, óbvio. Tudo pode melhorar. Mas... esqueci o que eu ia falar. Quanto da tua hora do dia hoje você dedica à arquitetura? Teu escritório? 100% do meu dia. Quando eu tô na Condé... Não Né? vai ser prejudicável, não? Pelo amor de Não, Deus. não vou me prejudicar, não. Nos horários de almoço, Ah, tá. Ufa. Tu não é tão susto. Ui. eu já almoço na frente do computador, adiantando coisa. De noite em tá. casa é reunião, Normal. sabe? O tempo inteiro. Não, quando a gente fala... Quando você cumpre o quê? 44 semanal? A jornada. Então assim, tem 44 semanal, mas o restante que só você faz pro seu. Eu vejo a jornada dupla. Ainda acorda de madrugada pra correr. Ainda guerreira. vai à noite fazer pole dance, chefe. E toma vinho e vai conseguir uma aliança de noivado. Não. E é isso aí, a vida que segue. Essa lança de noivado tá fácil, pô. É só daqui pra correr na França. Equador, Orlando, Japão, Japão. Canadá. Rapaz, meu. Onde é que tem corrida é mulher, tá? Ô, mamãe, né? Minha mãe é ótima. Sua mãe tem quantos anos? Desculpa perguntar assim, que não pode dizer Minha mãe a idade do tem... ano. De ela corrida vai só, fa- de corrida. De corrida, de Melhor, corrida. melhor. Ah, de corrida? Fica mais... Quem mais sabe, discrete. deve ter mais de 20. É mesmo? Minha mãe tem 67. Ih, Ela treina onde? precisava disso? Authentic, Sem nem onde é. na concorrência. Na concorrência. Sem nem onde é. ainda Não, bem. eu acho que tentando... Não é concorrência, não. Foi onde eu treinei pra fazer os 10 quilômetros. Por Aí, isso que ó, tá você vendo? se traumatizou e não deu continuidade. O método... Não, mas eu falei... o Eu método... falei pro pessoal, no último dia, me despedi de todo mundo. Falei, galera, um abraço. Vocês nunca mais vão me ver aqui. E assim foi. Foi. Entendi. Sim, Mas eles são gente fina, eu gosto muito. Todo mundo que corre fica fino mesmo, realmente. A exceção. Precisa Por isso perder que- os quilinhos aí, mano. Ele vai sumir, mano. Vai Mas- ficar só a canela do cara do Zaire. Toma algo pra você melhorar nessa vida. Vai correr mais que isso. Pensando aqui na jornada dupla da moça, né, velho?
É complicado. Mas aí, assim, tem Camila, então ela faz... Quando eu não posso participar das reuniões, ela faz sozinha, sem problema nenhum, né? Mas hoje em dia, a maioria dos clientes prefere fazer à noite por conta de trabalho, né? De rotina normal mesmo. Nós tivemos uma vantagem que a pandemia trouxe as reuniões para online. Mas as pessoas que têm um poder aquisitivo e que têm a cultura de contratar arquiteto é uma galera de mais idade. Isso não atrapalha um pouco? Não. Nossos clientes são todos jovens. Sério? Sério. O que é jovem pra você? Só pra entender se eu tô no meio. Sim, você é jovem. Você só tem cabelo branco, mas você é jovem. Você é jovem, irmão. Assim, menos tem o cabelo. recém-casados, gente que comprou apartamento agora, sabe? Ah, e lembrei de uma pergunta que eu tenho que fazer. Tem como fazer reforma no apartamento com uma pessoa morando? Claro. A pessoa vai pra onde? Sei lá, Só não- tem esse. aluga um- Só tem esse. Vai fazer o quê? É porque assim, uma... Não, quem pode sair... O opera já tá pra... Porra, eu tô pensando A em gente, casar. a gente teve Não tenho nem apartamento. Se eu sair do que eu a gente tô fez uma lascado. reforma de um apartamento uma vez que eram 3 pessoas, né? Um casal e uma filha. Certo. Na pandemia. Eles se picaram pro interior. Ó, toma aqui a chave. Foi lar do oscilar, sabe? Aqui Quebrou tudo. Quebrou tudo. Quando chegou, tá perfeito. Foi assim. Tá aqui o Pix. É. Ó, Eita, que- 100 mil, se gastar mais, o problema é seu. Se for menos, é seu. Toma, 100zão. Mas não foi assim, não. Mas Foi 80. foi Foi basicamente 250. isso, da gente resolver tudo, né? Tinha uma equipe lá, que já era conhecida deles e tal. E aí a pessoa que estava à frente, que comprava material, que mandava, ó, aqui a nota, faz aí o Pix. Que delícia, hein? Era assim. Oh, meu Deus do céu. Porque a pessoa não estava aqui para comprar. A obra ia parar? Não ia, por causa de um saco de cimento. Entendeu? Pensei 300 que era. reais. Uma coisa que a gente fala e que normalmente essas pessoas que executam a obra com a gente fazem também. Esses materiais assim que o cliente não precisa escolher. Sim. Né? Cimento, areia, tijolo, não sei o quê. Hidráulico, essas coisinhas. pra não Tubulação, essas besteiras assim. Sim. Eles incluem tudo no orçamento. Tudo que vão utilizar já está no orçamento, né, de quem vai executar. O cliente só precisa comprar os acabamentos finais. Revestimento. Caso, revestimento de piso, Eu acho que eu vou contratar uma empresa pra reformar meu banheiro. parede, alguma torneira que seja diferente, né? Que a gente indica, coisas assim. Minha comentou um negócio. Banheiro que não tem ralo. O chuveiro tem ralo. O sanitário não tem ralo. Nunca vi. Quase todos da Não- MRV. Fora do box não tem Eu acho que o do meu prédio é É mesmo? MRV. É. Padrão, E aí é uma demanda do meu condomínio. Nossa. Do meu condomínio, é. Tanto que a gente comprou um apartamento, a gente não sabia. Depois que eu comecei. Que lá em casa, o que eu né? já vi muito é a tubulação Conjugar- fora da parede. Como assim fora da parede? Tubulação de água e esgoto da pia não tá embutida na parede. Aí vem com um acabamento assim, Dentro do apartamento? dentro do apartamento. Aí vem com um acabamento de PVC Sim. encaixado ali pra esconder a tubulação, sabe? Nossa. A gente já viu muito isso. No meu prédio, todos os apartamentos têm não, ralo eu no já tenho chuveiro alguns que e não tem ralo no banheiro. Não tem ralo na Você parte de não fora do faz a- box. Só tem do lado de dentro do box. Alguns que eu tenho visto. Tanto que é uma demanda da minha casa. Não que eu Eu pensei, concorde, mas economiza. eu pensei que a gente ia conversar com a pedreira do jeito que você apresentou aqui. Não, mas a gente ia falar Braçal. aqui só de polidense. Corrida, Gosto. Corrida, né? alianças. A aliança é bom, parcerias, né? Parcerias. Meu número é 16, eu acho. Eita, mandou um recado pra você. Então me receba na sequência, irmão. Vai ser marcada arroba. Eu acho que é 16. Sozinho. Ó, pede pro editor botar no episódio já, arroba. Arroba. Jequiti, mas então Jequiti. Arroba, siga é dos joias e... Irmão, o chicote vai estralar, viu? Grande Ó, problema é o modelo. Ela quer o modelo fio de cabelo. Aquele que é Não, filetinho mentira. assim. Ó pra isso. Como é o fio de cabelo? Aquele O mais que é fino Mentira. possível. Eu falei que eu não queria assim, ó.
Normalmente é o contrário. A pessoa quer metade do dedo. Se você botar até aqui, vem. Não, que nada, pra que isso? Não, rapaz, ó, eu fiz um orçamento com o Edu, que deu uns vários... Na dúvida, irmão, liga pra Edu. Edu é gente boa, cada pedrinha daquela ali custa um rinzinho. Ó, irmão, Não, faça o não projeto. não é assim também, não. É porque Vita é... Daqui é comparência com 20 reais. 20 reais. É. Só tem um vintão, irmão. Chupatinha demais, velho. Aí fica Então, difícil. vamos não podemos deixar de falar que a assessora de imprensa dela tá aqui, né? Ali. Vou botar Claro. esse vídeo na tela, vou Exato. botar pra fazer pra acessar. Nadando, vamos trazer depois que ela tem ela de alimentos, trazer aqui nessa de alimentos. De alimentos? É. Muito Mas bons, só inclusive, viu? É, então é isso aí, né, irmão? Maiane, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa Dá pra pergunta é difícil pra ela, porque ela está emocionalmente dividida. Fiquei até Tá, tensa. tá nervosa, tá nervosa. Tô Aproveita que tá nervosa. Cadê o vinho? Ih, ó. Buscaremos. Não, vou buscar. Jarbas? Vou buscar. Jarbas. Eu vou. Poxa, aqui no podcast a gente faz ao vivo. Já atravessa essas câmeras tudo aqui. Meu opera resolve isso aí, meu opera corta pra... Tô até com medo da Eu pergunta. acho que você Não, que tá ficando entende. assim, ó. Bota aqui na câmera aqui, na câmera aqui. Vem lá, ó. George que entende de vinho, viu? Aqui nesse podcast. Vou passar aqui, ó. Ó. Fica à vontade, irmão. Não, bota você aqui. Não, pode derrubar. Tá com medo, né, papai? De fazer a vergonha. Não é. Ele vai bater a... Não, eu ia deixar. Não era pra você comentar, velho. Não era pra você comentar, não. Cuidado, a mão que treme, viu, gente? Pelo amor de Deus. Que a idade, Tá a bom. terceira idade aí. Rapaz, aqui, esse podcast aqui é brabo, rapaz. A gente tem vinho, tem as outras Amigo, aqui. aqui é pra pessoa ficar normal. A Fio demorou de ficar ambientada, clima. mas acabou, né? Dando uma... Ixi, Maria, eu O botei clima muito- tenso que a gente botou. deixa. Não é suco não, viu? É, pérgola. É um pérgola, suco de uva com cachaça dentro. Pra render. Bichinha, vai dar um soluço aqui, coitado. Deixa a câmera nela que a gente quer ver isso mesmo, a miséria dos outros, viu? Aqui, sem pena. Eu vou fazer a pergunta, quer que você me conte a dificuldade, Antes disso, no rapidinho. geral. Opera. Você tem alguma pergunta pra Maiane Maiane? Arquiteta? Arquiteta. Não, menino. Essa área aí eu tô desatualizado. Me tira a dúvida. A hora de você pedir um orçamento de projeto antes do casamento é agora. Sem a casa, né? Sem a casa, É irmão. melhor, já bateu noção. Mas a né? gente faz de apartamento alugado também, viu? Não se Oi? preocupe não. Aí, ó. Ó, e tudo é você colocar e tirar e levar pro outro. E aí, irmão? Nada, nenhuma pergunta? Já fez todas as perguntas? Já passou por tudo? Então tamo bem. Você tá Tamo sem bem. dúvida. Você não tem dúvida, quem tá tem as tranquilo. perguntas difíceis aqui é ele. Então, ótimo. Ele só joga pergunta difícil. Eu vou fazer uma em duas perguntas. Primeiro, dá pra ser arquiteta nesse mercado feroz que é o de vocês? E falta o quê Já apertou a mente. pra se entregar 100% à arquitetura no Você teu pode escritório? responder olhando pra câmera ali, ó. Aproveita e deixa diga seus suas redes arrobas sociais, todos. o arroba e tudo o possível. Fica à vontade. Olha, dá pra ser sim. Eu acho que tem espaço pra todo mundo no mercado, né? Sempre tem alguém querendo reformar, sempre tem alguém, né, com vontade de ajeitar alguma coisa, um cantinho que seja, porque qualquer reforminha pequena que você acha que é pequena, né, a gente está aqui para ajudar a tornar mais fácil possível a vida da pessoa que está querendo reformar. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Não tá assim impossível de exercer a profissão, né? Tá dando para levar, né, aos trancos e barrancos, mas dá sim, dá. Basta querer. Diga tuas redes. Seus arrobas, seus... Arroba Pode mandar CM seguir. Estúdio Arquitetura, Ó, né? lá pro dedinho. Gosta assim. Segue lá, eu e Camila estaremos de Instagram aberto para receber vocês. Isso aí mesmo. Para tirar todas as dúvidas, a gente faz consultoria, né? A gente faz projeto, a gente faz tudo que você precisar. Tá vendo? E é isso. Ela pulou a parte de responder. É verdade. O que tá faltando, né? Então, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Não é fácil você abrir mão do que hoje
me ajuda financeiramente, né? Porque, querendo ou não, ter um salário fixo é cômodo, né? A verdade é essa. E é difícil. Pra mim, assim, é um pouco... Essa questão da mudança, como eu falei antes pra vocês, é um pouco trabalhosa, né? Mas eu tô na terapia, gente. Gostei da melhor resposta É isso aquela. aí. Então, Estamos trabalhando nisso. Maiane, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Eu acho que mostra que realmente você largou um turno do seu trabalho para ficar com a gente aqui. É bater um investimento. papo. A gente larga essa resenha muito séria. Você vê que foi um papo tenso, né? Mas a gente Nervoso. deixa de tentar o mais descontraído possível, que a gente sabe que não é fácil você contar suas histórias, ainda mais quando você tá, digamos que a gente pode colocar, você ainda tá com algumas dúvidas, por mais que você tenha, já trabalha na área, já entrega Sim. um trabalho, mas existe algumas coisas que você tem que resolver. Sim, muitas. É muito, claro que é complicado quando você já sabe o que você quer, mas você não quer largar o osso daqui porque você tem aquela insegurança se vai dar certo. Sim. Quer dizer, já está dando certo. Aí você não sabe se você sair de onde você está, ele vai dar mais certo ou vai continuar na mesma e você poderia estar com os dois. Mas é um jogo difícil. Essa resposta ninguém vai te dar. Exatamente. Você não vai ter essa resposta. Nunca. A única coisa que você pode ter lá na frente é o e se. Tanto para um lado quanto para o outro. Então, obrigado por contar isso pra gente. É muito interessante pra gente, como a gente deixa muito claro na Dá Pra Ser Podcast. Não é só trazer as histórias das pessoas que chegam aqui, chegou a ser o primeiro milhão com 18 anos e com não sei quantos anos já estava com 2 BMW e tal. Não é assim, porque a vida não é assim. Não mesmo. A vida é feita de incerteza, de escolhas e de muito trabalho. Então é isso que a gente quer mostrar. Você conseguiu um trabalho depois de sua atividade, está empreendendo na sua atividade principal e no momento certo sua chave vai virar e você fala, agora sim, agora eu estou pronto, agora eu vou. Eu acredito que como funcionou com outros convidados que nós tivemos aqui, vai acontecer com você também no momento que você tiver aquela virada de chave, falou, agora é a hora e o foguete vai subir. Esperamos que seja o mais velho possível e que A gente grava daqui a um tempo, né? Um 2. Lembra dela? No Casacô, ela no Casacô. Convidada do Casacô. Convidada, Aqui não pagou convidada do stand, Casacô, pai. não pagou, Aqui não. foi convidada do Casacô. Convidada. Esperamos de coração que seja isso. Obrigada, gente, pelo convite, né? Não esperava, na verdade, esse convite de vocês. E agradeço por estar aqui falando sobre minha vida, sobre minha área, né? Sobre o que eu gosto. Vinho. Hã? Vinho. Vinho, né? Vinho, polidense, corrida. Aí, tá vendo? Sabia, não sabia. Mas, enfim, sobretudo, eu sei que não é fácil, assim, escolher, né? Seguir por esse lado que eu tô seguindo com Camila. Mas eu acredito que a gente tá, aos poucos, no caminho certo, se adaptando, né? Até com a mudança dela. Porque essa questão da distância, a gente consegue fazer, né? Consegue lidar com tudo isso, mas é bem complicado, é difícil. A gente não tem ninguém para ajudar a gente, né? Na família dela, ela também não teve nenhum parente que era da área ou alguma coisa do tipo. Então, nunca foi de mão beijada pra gente, né? A gente sempre teve que correr atrás, sempre teve que fazer tudo. E assim, eu também acredito que uma hora eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para investir na minha carreira, obviamente. Eu tenho isso bem claro na minha cabeça, que eu não quero ficar, né, o resto da vida no serviço público. Não é uma área que me atrai, não, mas no momento está sendo bem conveniente. Mas no final tudo vai dar certo. E aí eu volto aqui para contar. E aí eu gostei. Eu gosto de gente Compromisso. assim. Gosto de gente assim. Compromisso. Então, pra você... E, ó, com um anelzinho. Rapaz, pegou essa aí, Opera? Rapaz, Não, pera. Você pegou esse Opera, momento que ela balançou o dedinho. Você não assim. pegou isso aí, Opera. Vou botar- Ó, bota- pera, isso se aí. você não pegou isso, que eu vou marcar ele. aí, Olha ó, aqui, pai. Ai, gente, o buço chega suou, peraí. Então, Sem pressão, sem pressão. ó, Sem pressão. sem Sem pressão, sem pressão. sem pressão, irmão. Ó, faz o seguinte,
Segue a gente nas redes sociais todas aqui, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Agradecer aos patrocinadores. Eu vou fazer o protocolo padrão. Vamos voltar para o protocolo padrão. Agradecer ao Café Palori por ter mandado 55 quilos de café pra gente. Obrigado, Robson, mais uma vez, por ter dado aquele curso que até hoje tiramos benefício dele de barista para Vitão, que faz. Hoje, infelizmente, não tomei aquele cappuccino que só Vitor. Hoje eu ofereci a sabe todo fazer. mundo, viu? Eu fui um bom menino hoje. Tá? Hoje, só Vale hoje. salientar que a Café Palori tem opções de aluguel de máquina, comodato. Você pode comprar só os grãos ou comprar também o café moído, que são 3 tipos de café. Que Vitor gosta muito do café superior. O tradicional. Eu prefiro o gourmet, na verdade. Eu prefiro o gourmet, que ele gosta mais suavezinho, porque o gourmet, o açúcar, eu acho melhor, deveria ser o outro, tudo bem. Temos o cappuccino também, que são 3 tipos de cappuccino. Eu particularmente gosto do canela. Eu prefiro de chocolate. E o Opera? Sem açúcar, irmão. O malhadinho daqui é ele, hein? Fitness, é ele. Barriga dividida, pocadinho, ele é o melhor. E se você quiser tomar curso de baristas, no @café_palori, com 2 L's e Y no final, você encontra também oficinas e cursos para baristas. A Quadrato Italiano, é bom Pizza, falar italiano, né, bicho? 12% Mais de maior do que as outras pizzas. Por que 12% maior? Porque não tem- borda, então ela é toda completa com recheio. Essa aqui tá vazia. 112% de satisfação, A cheia já foi. tá certo? Uma pizzaria, a primeira e única quadrada de Salvador, entrega rápido, quentinha, arroba Quadrato Pizzaria. E como estamos falando de empresas Para, e de uma nova empresa, Eu vou fazer meu MMC com a aqui no nova papel, empresa, no papel. que é Meu basicamente. a Quadrato Pizza, temos a Rede Abacus, que chega a Salvador, com um conceito de contabilidade que você pode estar procurando os melhores benefícios fiscais, se enquadrar no melhor ramo tributário para você, se você é um pequeno Simples Nacional, Excel, gosto de Excel. Excel já passou. Você está no nível hoje empresarial, lá em cima. Você é lucro real, chefe. Agora, o Opera aí é lucro presumido. Presume-se que ele está tendo um lucro muito bom aqui no podcast. Mas quem vê tela não vê o Opera. Não vê corre. Entendeu? Então, obrigado, Rede Abacus. A Rede Abacus tem uma equipe de peritos contábeis que te aguarda para te atender. @Rede Abacus. Você dá um Google, ou então você vai no Instagram e bota @Rede Abacus. George, pra didática. Para você que esteve conosco até esse momento, não esqueça de nos seguir em algumas redes sociais que diremos agora. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Deezer Spotify. e só. Queima uma cueca aí e chama a gente, tá bom? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.